Gente, então deixa eu falar para vocês, tá? Eu tô muito feliz com esse projeto novo aí, que foi idealizado, né, para cada vez mais valorizar aí nós corretores, que é a série, né, que eu criei chamada Corretores de Valor. E essa série, como eu já disse antes, ela tem como principal objetivo cada vez mais nos valorizarmos, tá? E também fortalecer a nossa categoria. E outro dia a colega me chamou e disse: "Ai, Antônia, mas quero ganhar prêmio para você me chamar e eu participar da série também." Gente, não tem nada a ver, tá? Essa série aqui vão participar todos os corretores, corretoras de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, porque corretor de valor somos todos nós, tá? Então, assim, sim, claro que eu não consigo chamar todo mundo, infelizmente eu gostaria, né, de trazer todos os colegas aqui e poder ouvir um pouquinho de cada um, a história de cada um, mas eu não consigo. Então, assim, sintam-se representados, tá? Cada vez que vier aí, que tiver uma corretora do mesmo porte que o seu, que você se conecte com a história, aí eu peço que você se sinta representado. É como se você estivesse aqui comigo também, tá bom? Combinado? E para iniciar então a nossa série Corretores de Valor, o meu primeiro convidado é o Vitor, da Nossa Seguros, que é um amigo querido aí que eu conheci no Conselho de Corretores da Liberty. Ele faz parte aí junto comigo. O Vitor é um excelente profissional, ele é apaixonado, uma das pessoas que eu conheço, um dos colegas mais apaixonados aí por tecnologia e processos. Então é um prazer imenso poder receber ele aqui, poder conhecer um pouco mais a história da corretora dele, a história dele, né? E assim, vão ter muitas dicas ao longo dessa live, eu tenho certeza que vai somar e vai agregar aí nas corretoras de vocês também, tá bom? E agora eu vou chamar o nosso convidado. Eu vi que o Vitor já tá aí. Vitor, se você puder me mandar o convite aqui, que daí eu já te aceito, tá bom? Ernesto, Hector, Rosimar, obrigada pela presença de vocês. Fico feliz quando vocês estão ao vivo aqui comigo. Deixa eu aceitar o Vitor. Oi, Vitor! Tudo Tudo bem? certo? Tudo ótimo. Ah, Já vou entrar reclamando ai, já, ai, ai, o que eu fiz de porque errado? quando você falou ali, é só premiado, eu já achei que eu tinha sido escolhido como o primeiro por ser super premiado, por ser um mega corretor de destaque. Eu já estava me achando, agora não. Pode ser qualquer um, então vamos começar com o Vitor, entendeu? Ai, não, todo mundo tem o seu valor, né? Independente de premiações ou não. As premiações, elas são uma consequência, mas eu acho que, acredito muito, que corretor de valor, ele tem o seu valor justamente pela trajetória. E as Sim, premiações, o porte, isso vai acontecendo naturalmente com o tempo, né? Vitor, tá tudo com certo aí com certeza. você, com a tua família, tua esposa, os filhos, tua esposa tá grávida, né? Tá tudo bem? Grávida da segunda menina, tá para chegar em setembro. Assim, dentro do que é possível estar bem nesse momento, estamos super bem, com saúde, né? Unidos. Então, a corretora está, graças a Deus, indo bem. Então, não tem do que reclamar, né? Que joia, que bom. Então, assim, a primeira coisa, né? Eu vou primeiro agradecer muito aí a tua presença, a tua disponibilidade. Eu sei que, além de corretor, você é empresário, você tem outros empreendimentos também. Então, eu sei que o tempo é bastante limitado. Vitor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco hoje. E vou pedir para você, né, para quem talvez não te conheça, para você se apresentar um pouquinho, falar primeiro do Vitor, e aí depois vem um turbilhão de perguntas que os próprios colegas mandaram aí pra gente.
Vamos lá, rapidinho. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação poder conversar com você, conversar, passar um pouquinho para os colegas o nosso dia a dia, né? Que muitas coisas são muito parecidas, então acho que agrega muito esse bate-papo. É, eu sou o Vitor Gaspareto Bezerra, 35 anos. Eu sou casado, tenho uma filha de 3 anos e meio. Agora tá mais, a segunda filha está para nascer agora em setembro. Eu trabalho na corretora há 20 anos, então eu só trabalhei na corretora, eu não tive outro emprego, eu tive participação em todas as áreas, mas eu não tive um- uma outra convivência em nenhuma outra empresa. Eu me formei em administração, fiz pós-graduação em gerência comercial, na parte comercial também na Fundação Getúlio Vargas. Fiz curso de corretor muito cedo, com 24 anos eu já estava feito o curso de corretor. Então, assim, basicamente a minha vida se moldou para a empresa, para a corretora. Não tive nenhum outro caminho, né? Então, tanto que tem uma outra empresa, mas agora foi por causa da minha filha que fez essa mudança, que é uma escola infantil, né? Essa mudança meio doida, mas por ela, porque por ela eu faço tudo, né? Mas a minha vida profissional se moldou dentro da corretora, né? É, Acho que basicamente é isso, assim, de falar de mim como pessoa é isso, porque falar de mim e falar da corretora é praticamente uma coisa só, assim, entendeu? Então a minha vida se funde com a história da corretora. Que legal. Vitor, já vou pedir para você contar um pouquinho sobre a história da nossa, mas antes eu vou dar um recadinho, tá, pessoal? Olha só. Aqui embaixo tem um aviãozinho, tá? Uma figura que parece um aviãozinho, vocês já devem ter visto em outras lives. Então eu vou pedir para vocês que vocês cliquem nesse aviãozinho e mandem essa live para 3 colegas corretores que estejam online agora. 3, 4, 5, enfim, quantos estiverem. Porque é uma forma da gente prestigiar o colega, da gente prestigiar a história dele. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, não é só prestigiar, é aprender também, tá? Porque a gente aprende muito através das vivências de outras pessoas, ainda mais quando são os nossos pares, né? Tem a mesma profissão. Então, clica aí no aviãozinho, manda para outros colegas. E o segundo aviso, que é tão importante quanto, é que tem o coraçãozinho aqui do lado. E às vezes os colegas não sabem para que serve, tá? Então, quando você clica nesse coraçãozinho, você está avisando o Instagram que esse conteúdo é relevante, que tá bom tá aqui, que tá legal tá com o Vitor e com a Antônia. E aí o Instagram fica avisando outros colegas que tá acontecendo essa live. E quanto mais pessoas assistirem, melhor, né? Isso nos deixa feliz também. Então, combinado, tá? Toda vez que o Vitor, que a gente falar alguma coisa que faça bastante sentido para você, que você pense, nossa, me deu uma ideia aqui agora, ou, nossa, acontece a mesma coisa na minha corretora, aperta, afunda o dedo aqui nesse coraçãozinho, que a gente vai ficar muito feliz, porque essa é a forma que a gente consegue ver que está fazendo sentido. Então, eu olho aqui para o lado, eu vejo que vocês estão apertando o coraçãozinho, tá? Então, eram esses recadinhos. E agora, Vitor, por favor, conta pra gente a história da Nossa Seguros, que o pessoal vai adorar conhecer. A nossa corretora de seguros está fazendo esse ano 28 anos. Então, ela foi fundada em 92 pelo meu pai e mais 2 sócios na época. E o meu pai é um profissional de praticamente 40 anos de seguro, então foi dele que eu aprendi tudo, foi da onde eu fui moldado, né? E o pai teve uma transição assim, bem interessante, que ele era, eu até contei para a Antônia ontem, ele era funcionário do Banco Itaú, ele era Bamerindos, depois Itaú, e ele sempre vendia muito, e falou que tinha assim, até falando seguro de vida, tinha balãozinho para estourar seguro de vida, ele estourava toda semana, meu pai era o que mais vendia toda semana. E na mudança do banco, não tem mais os corretores dentro, lá não tem mais os agentes, né? O pai foi o último a ser demitido da agência, tanto que quando fechou a agência, eles deram móveis e tal. Eu até comentei com o Antônio dizendo que os primeiros móveis da corretora eu lembro de ter plaquinha de ser imobilizado da Itaú, sabe? Então as mesas, os móveis, todos tinha plaquinha da Itaú, porque o pai simplesmente é o seguinte, você era um funcionário, no outro dia meu pai era um corretor sem cliente. Então em 92 ele começou uma corretora sem nenhum cliente.
do tempo ele acabou tendo um pouco de sorte, conseguiu uma carteirinha de uma segura da Marítima Seguros, que foram, sei lá, 50, 80 apólices que passaram para ele, e daquilo ali ele foi trabalhando e tal, e a corretora daí o desenho dela foi seguindo da seguinte forma, saiu sócios, entrou minha mãe, depois daí nunca mais já teve sócio, só a família, eu entrei em 99 para 2000, e foi o primeiro ano que eu trabalhei na corretora, que eu tinha 15 para 16 anos. Na verdade, está falando 15 anos. Isso. Eu tinha 15 anos. Que É, gente. 15 anos. Eu não tive, eu até comentei que eu não tive mais férias de escola, nunca mais tirei aquelas férias de 2, 3 meses, eu não tive, e sempre dentro da corretora. E, e nunca me pesou isso, não tem nenhum problema, tanto que estou aqui até hoje, né? Então, mostrar que o trabalho, quando você gosta mesmo, não tem nem época nem idade, né? E depois disso, aí meu irmão entrou, agora ele deve estar assistindo aí, eu não vou lembrar exatamente, mas ele deve ter entrado faz uns 12 anos, pelo menos, e ele está direto com a gente, assim, há uns 8 anos, né? Então ficou, a estrutura hoje são os quatro, né? São os quatro sócios, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, e mais 10 funcionários. Bacana. E conta aquela parte que você dormia na faculdade também? Na verdade, isso aí foi na época do cursinho. Quando eu fazia cursinho, porque daí eu não quero, eu vou contar uma parte para não contar outra, porque tem outra pergunta que a gente já conversou. Mas assim, como era uma época que ainda a corretora estava no início, eu não sabia se eu ia fazer administração, meu pai queria que eu fizesse medicina, um outro curso, eu falei que medicina eu não queria, eu fui atrás de fazer biomedicina, outras coisas, e eu trabalhava de dia e fazia cursinho à noite. Mas como eu trabalhava virado na corretora, direto e tal, eu ia pro cursinho, mas eu dormia tanto no cursinho, e os professores viam eu de social, tipo, todo arrumado, não tinham coragem nem de me acordar. Porque, tipo, sabia que eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava lá e estava cansado, eu dormia. Mas, assim, qualquer coisa que ligava um projetor, eu estava dormindo dentro do cursinho, sabe? Então, isso desde muito cedo. E não tenho nenhum arrependimento, tanto que acabei não indo, ainda bem que não fui para a área da medicina, porque não tenho, acho que, o dom para isso. Eu gosto de empresa mesmo, de fazer gestão e tudo mais, e deu super certo na minha vida. E olha só, gente, o Vitor estava me contando que o pai dele tinha esse desejo, né, que ele cursasse a faculdade de medicina por acreditar que talvez a corretora não fosse dar tão certo. E ele não queria, de forma alguma, que o filho e nem os filhos entrassem em um negócio que não fosse prosperar ou que não fosse trazer resultados positivos no futuro. E aí, contrariando isso, o Vitor disse: não, eu quero atuar na corretora, né, Vitor? Isso aconteceu assim. Tem até já, para a gente adiantar aquela terceira pergunta, que qual foi a maior dificuldade da corretora, né? E como Exato. superaram? Porque encaixa o assunto. Que uma pessoa fez, qual a maior dificuldade? Então, a maior dificuldade da corretora foi se estabilizar e fazer lucro. E isso, então, nós estamos dizendo, mais ou menos ali, se nós estamos falando isso de 2001, 2000, a corretora foi fazer realmente lucro depois de 9, 10 anos. Então, nessa época, que daí meu pai acertou uns grandes negócios e realmente fez comissão assim, para realmente falar assim, não, agora eu posso estruturar minha família, ter bens, tudo mais. E os primeiros anos era assim, meu pai decidia entre pagar a mensalidade da escola ou comprar uma camisa social para ele. E ele sempre pagou a escola particular para a gente. Então, se a colega perguntou qual foi a maior dificuldade, se estabilizar como empresa. E isso vai ser uma dificuldade para qualquer um que está começando e qualquer um que está assistindo. Então, assim, não adianta imaginar que vá abrir uma corretora, em 2, 3 anos você vai ter uma mega carteira, que os clientes vão estar batendo na sua porta, sabe? Também não quer dizer que precisa de 10 anos, mas você tem que entender que o processo é longo. Porque se você acreditar que um ano você vai estar, como qualquer outra corretora que nem enxerga a gente, pô, vocês têm uma corretora bonita, 10 funcionários, uma boa produção, os clientes, você chega na corretora, o telefone está tocando o tempo todo, os funcionários não param. São 27 anos para construir isso, né? Então, Gente, a história escuta. é importantíssima, sabe? Então, desde o que meu pai construiu, do que a gente somou, do que a gente errou, do que a gente acertou e aonde a gente está, sabe? Então, não vai ter só acerto, vai ter um monte de erro, né? Mas tudo isso fez a gente crescer e chegar onde a gente está.
mas não dá para acertar e errar em meses. Tipo, que nem, vou fazer isso aqui, vai dar certo, daqui 3 meses eu tô com o triplo de produção. Não vai acontecer isso, infelizmente, sabe? Ainda hoje é um pouco mais fácil, tá, de acertar, porque você tem a internet, coisas que eles não tinham na época. Então, o que o pai fez foi pegar cartão de visita e de porta em porta deixar um cartão de visita. Então, você tem facilitadores hoje, mas de qualquer forma você também tem concorrência na internet. Mas, ainda assim, é mais fácil do que antigamente. Você consegue crescer produção, talvez sentado na sua cadeira e fazendo um Instagram, fazendo um Facebook, fazendo um Google, né? Então, você tem essa facilidade, você não precisa se deslocar cliente a cliente, cara a cara, né? Então, Exato. Vitor, mas não, mas sempre vai ser um jogo de longo prazo. e o que que aconteceu nesse período aí, nesses 10 anos, que deu esse boom, assim, e que vocês conseguiram enfrentar um momento difícil que vocês vinham passando, né? E ter melhores resultados. E antes de você responder, eu vou pedir que você primeiro fale, e o Juliano está pedindo aqui a cidade. Maringá, Paraná. Legal, bacana. E conta um pouquinho sobre essa dificuldade, então, e como que vocês superaram. Isso aí eu tava no comecinho, então tenho que dar mérito pro meu pai, porque foi ele, meu pai e minha mãe, que fizeram isso acontecer, né? O pai teve um insight junto com um outro corretor, que até na época ficou sócio do negócio, da operação, mas não da corretora, não juntou corretora, fizeram sociedade para atender uns caminhoneiros e tiveram a sacada de montar as primeiras frotas da região que não tinha. Então o pessoal fazia muito individual ou não tratava tão bem essas frotas. E o pai e ele conseguiram montar uma estratégia, tudo. O pai sempre, até depois disso, a gente viajou algumas vezes para fora do país, mesmo sem ter dinheiro. Por quê? Porque o pai montava estratégia e batia as metas de venda da Itaú. A gente viajou 3 vezes para fora do país, tudo com o meu pai. Ele catava tipo a cartilha e falava como que tem que bater essa meta. Então ele desenhava aquilo e fez a gente bater as metas e viajamos para Disney, tudo por conta da Itaú Seguros na época. Então, assim, a frota foi basicamente isso. Ele montou uma estratégia, abordou, viu um nicho de mercado e deu muito certo. Então, ele bebeu água limpa. Então, ele ganhou a comissão. Quem sabe que o caminhão é péssimo, as comissões. Ele ganhou em grandes frotas, até no interior de São Paulo, fugiu, tipo assim, o Paraná inteiro, o interior de São Paulo, a maior frota, até aqui de Maringá, chegou a ser a maior frota da América Latina. Um ano foi nosso, tal. Então, ele soube, nessa época, fazer essa virada. Só que assim, uma coisa também, como era frota e era grandes negócios, o meu pai não abandonou o varejo. Ele estruturou uma outra área, cuidou disso, porque do mesmo jeito que isso cresceu, isso sumiu. Porque daí virou a menina dos olhos de todo mundo queria ganhar dinheiro com caminhão. A gente chegou a perder uma frota a 1% de comissão. O cara quis levar a 1%. Então assim, então naquele momento tinha que abandonar. E se a gente tivesse abandonado o nosso varejo, nosso ganha-pão, né? A corretora teria sumido. Não, ele fez uma área à parte, contratou funcionários à parte, a hora que sumiu, beleza, o varejo continua sendo tocado. Fechou aquela área e continuou, sabe? Então algumas frotas ainda duraram alguns anos, até hoje que a gente não tem frota de caminhão, só de caminhão, nenhuma, zero, você entendeu? Duas grandes lições, né, gente? A primeira é essa questão, né, que o Vitor falou, da gente não concentrar todos os ovos num cesto só, né? Eu acho que é esse o ditado, não lembro. Mas enfim, e às vezes os colegas me pedem aqui, mas o Vida é bacana, né, Antônio? Eu quero fazer carteira, eu quero vender só a Vida. E ontem nós conversávamos sobre isso. É excelente, é um nicho maravilhoso, mas vocês nunca vão me ouvir dizer abandonem agora o auto, abandonem agora os outros ramos e comecem a vender sua vida. Por que que não? Porque é um processo, né? Eu sempre digo para você ter a carteira de vida, para você focar em construir uma carteira que vai dar mais tranquilidade lá no futuro. Mas é através do auto que a gente conhece aí muitas famílias para poder justamente ofertar esse seguro. Então não se sintam culpados ou pressionados, porque a gente está vendo muito hoje, né, essa tecla batendo do vida, e aí muitos colegas estão se sentindo pressionados, eu preciso agora abandonar o auto. Não, se você quiser, claro, abandone, mas isso não é uma obrigação, tá?
É importante você ter na prateleira outros produtos. E isso que o Vitor falou faz todo o sentido, né, Vitor? Seu pai. A gente comentou ontem até ontem a gente já comentou até sobre o planejamento, né? Então, assim, faço o planejamento de curto, médio e longo. Exato. Então, você me perguntou, e você? O Vida na corretora. O Vida é um planejamento de longo prazo, médio para longo. Então, e o alto é de curto prazo, porque o alto Exato. ainda, e ele sempre se renova. Para mim, o automóvel, a estratégia de automóvel se renova a cada, sei lá, semestre. Como vai ser o próximo semestre? No venda de automóvel normal, não mudou a forma de locomoção ainda, as coisas vão, é um futuro. Beleza. E vou me preparando e vou montando a minha carteira de vida, vou montando a minha carteira de RC, de transporte, de outros produtos. Aí, é que nem eu até comentei, a corretora chegou a ter uma dependência de 89% do automóvel. Hoje está mais ou menos uns 63, 65. Então, assim, a passo e passo, a gente vai tirando a dependência. Porque eu falei para a Antônia, num jogo de 10 anos, eu acho perigoso você apostar todas as fichas no automóvel, porque a forma de locomoção está mudando, isso é uma realidade. Mas no curto prazo, você virar de ponta cabeça a sua carteira de automóvel e vender só vida, existe uma grande possibilidade de você quebrar, porque a Antônia vai falar até melhor que eu, não é tão fácil assim construir uma carteira de vida. Ela demora, o tempo de venda no seguro de vida é muito mais longo do que um de automóvel. Então, às vezes, você fica meses para convencer alguém a fazer um seguro de vida de um valor alto. O automóvel é uma venda mais curta, mais de impacto. Então, assim, eu acho que, agora, se você vai começar uma carteira e quer começar no vida, ok, talvez possa fazer mais sentido. Vou ser especialista em vida, não tenho nenhuma carteira, ok. Agora, principalmente corretores que têm a carteira baseada no automóvel, essa história, essa pressão de você tem que largar tudo, tá? Mas também eu acho que ignorar as outras carteiras também está errado. Não, o alto tá tudo bem, sabe? Eu acho que você tem que mesclar, chegar no equilíbrio ali, né? É como o colega comentou, né? O alto é uma boa porta de entrada, né, Vitor? E a outra lição que eu tirei da Sim. história que você contou, né, dessa dificuldade aí que vocês enfrentaram, é que 10 anos, tá, gente? Então, às vezes a gente vê aí colegas e eu diariamente, né, recebo mensagens aqui, histórias. Mas eu já estou no segundo ano e não está rodando a coisa. Mas eu estou no terceiro ano, não estou vendo resultado, vou desistir. Gente, é que nem aquela figura lá do diamante, né? Que o mineiro tá lá batendo, 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 e daí tá a pontinha aparecendo e ele não vê e desiste. Então, assim, tem que investir tempo, tem que ter dedicação, tem que ter persistência. Vai acontecer. É um ramo maravilhoso. A gente tem a sorte, né, de atuar aí e de ter essa profissão que ela, além de nos remunerar muito bem, a gente exerce o nosso compromisso, o nosso papel social. Mas, assim como todas as outras e como todos os empreendedores, passam por momentos de dificuldade e tem o tempo de maturação do negócio, né? E agora, Com Vitor, vamos certeza. para a próxima pergunta aqui que eu vou copiar, porque eu anotei Vamos. umas 30, tá, gente? Mas a gente só vai conseguir fazer umas 10, eu acho. O pessoal perguntou, Vamos lá. contei, né, que você é apaixonado por tecnologia, já foi para Vegas, no evento da InsurTech. E aí o pessoal quer saber em que momento que vocês identificaram na corretora a tecnologia como aliada, né? Se você puder Sim. contar um pouquinho pra gente. Eu estava conversando com a Antônia ontem, tentando lembrar onde realmente começou esse fervo. Porque assim, eu gosto de tecnologia desde sempre. Então é difícil para mim. Então, assim, desde detalhezinhos, tipo, sei lá, de um teclado diferente lá em 2001 que eu usava, sabe? Aí até evoluindo para realmente tecnologias que faziam impacto para a corretora. Mas a primeira que eu lembro que realmente é uma tecnologia de impacto, assim, que na época era uma super tecnologia, era ter um servidor na corretora. Porque antigamente os cálculos todos eram feitos locais. E daí você precisava de uma cotação, você tinha que ir naquele computador daquela pessoa. Aí se estava no outro, você tinha que ir no outro computador. Então a gente, em 2007 mais ou menos, a gente instalou um servidor na corretora e unificou todos os cálculos. Então você encontrava, apesar do processo ser local, você buscava no banco de dados do servidor, sabe? E daí eu falei, pô, e site? Quando? Mais ou menos 2010 a gente já tinha site, sabe? O primeiro site
até de uma forma, não é não é uma coisa negativa, mas assim, o pai no primeiro momento falou assim, pô, site, para que isso, sabe? E era um dinheiro para gastar, um dinheirão para fazer o primeiro site, tudo tal. E até eu me questionei, mas eu falava, não, tem que ter um site. Isso lá em 2010. Então, assim, e a gente vê corretores hoje em 2020 que não tem um site, né? Então, assim, a tecnologia veio andando junto comigo a todo momento. Então, não assim, teve aquele momento, mas ela não foi assim, aquele momento impactou, mudou, transformou, virei outra coisa. Não, não. Não tem como fugir da tecnologia, isso eu sempre repito. Tipo, ela só vem impactando ainda mais. Então, a gente falava de celular que só queria um celular para ligar e desligar tal, e não mandava nenhuma mensagem. E hoje em dia a gente não vive sem um iPhone, sem um Android na mão, porque você vende, você transmite, você calcula no celular. Tudo bem que não é usual, né? Mas assim, dá para você fazer tudo que você quiser. Então a tecnologia não é mais assim um se. Se você não fizer, né, você está fora. Não dá mais para escolher, né? Então, lá em 2007, 2010, até sei lá, alguns anos atrás, era possível talvez você sobreviver. Agora está chegando um momento que é vida ou morte. Ou você participa e você se atualiza, ou simplesmente você não vai mais existir, né? Então, acho que é até legal a gente falando assim, da pergunta 5 lá que a gente separou, de onde vêm os clientes da corretora, né? Exato. A tecnologia encaixa ali perfeito, porque a gente vem trabalhando com um lead de internet e fala, Vitor, pô, vocês receberam, eu falei até pro meu irmão hoje cedo, eu estava falando com o Antônio até ontem, que a gente separou, a gente não é uma corretora grande. Bacana, tá, gente? Desculpa, Vitor, te interromper, que eu tô apresentando a série Corretores de Valor, mas o Vitor não deixa eu apresentar. Ele mesmo se faz as perguntas. Eu já tá engatada, não tem como falar de um assunto sem falar o outro. Eu fico olhando a pergunta e falo, meu, como que eu vou terminar o assunto? A próxima eu deixo você, eu prometo. Deixa eu apresentar, Porque Vitor. Meu sonho sempre foi viu? ser apresentadora, eu não sabia, você queria ser corretora. Também, mas sempre tem aquele sonho lá que fica guardadinho, né? Eu acho que foi à toa que lá no aeroporto eu tava fingindo o microfone lá, fazendo pergunta para vocês. Vitor, desculpa te interromper, eu já deixo você comentar. Eu só vou pedir antes para você falar um pouquinho nessa parte de tecnologia, a questão de sistemas. Quando que a nossa contratou o primeiro sistema de gestão e abandonou o arquivo, né? Como que foi esse processo, realmente esse contato maior com a tecnologia na corretora? Ó, a gente tem sistema de gestão, eu tenho no meu banco de dados propostas lançadas em 98. Então, isso é mérito já do meu pai, não tenho que falar que é mérito meu, porque foi ele que implantou o primeiro Brooker lá em 98, que depois acabou virando não era Quiver, qual que é o anterior Quiver? Esqueci o nome agora. Fugiu. Que era o anterior Quiver. Sistema. Não era sistema de seguros. Cadê o apoio do meu irmão? Aí, assim, quando estava em 98, o que eu fiz foi transformar o primeiro sistema em Windows. Então, daí eu que fiz isso e por muito... Isso, Safety. Aí, quando fez essa mudança, aí eu já estava participando, eu coloquei para rodar e tal. Mas ali a gente já estava abandonado aí. Documento físico, aí já faz menos tempo. Porque a gente tinha os dois e arquivava tudo, né? Um absurdo de papel. Tinha mais espaço para papel na corretora do que para gente, né? Porque guardava-se tudo. Então era tudo em arquivo, em pasta. Então, tipo, tinha o sistema, mas não tinha coragem de consultar. A gente colocava tudo no sistema, baixava, mas na hora da verdade, corria lá e olhava na pasta, sabe? Por muito tempo foi, tipo, muito junto os dois. Eu acho que depois de 2010 que a gente começou a realmente parar de consultar, né? Ali a pasta. Aí depois, imagino eu ali 2012, 2013, a gente começou a guardar coisas em caixa em vez de pasta. Foi mudando isso. Daí começamos a não arquivar mais a policy, a só botar no sistema. Então, assim, veio transitando. Entre 2000 e 2010, era uma coisa, era um apoio,
mas ainda tinha muito medo, como todo mundo, sabe? Claro. Então, apesar de ser tecnológico, tinha aquele medinho de, tipo, passar uma informação errada, porque era tudo digitado na mão, não tinha muita conferência e tal. Então era mais complicado. Mas sempre estava lá. Porque se acontecesse qualquer coisa, a gente tinha e a gente ia fazer backup. A gente faz backup há muito tempo. Coisas que, tipo, pessoas que estão fazendo hoje, sei lá, em 2005 a gente fazia backup, sabe? A gente carregava um computadorzinho, carregava um HD na mão, chegou a botar HD de gaveta, sabe? Então, assim, a gente sempre se preocupou. E falando, Mas o importante é que o... fazendo um adendo, tá, Vitor? Que a gente estava conversando também, a importância, tá, gente, de você colocar essas informações na nuvem, tá? Porque a gente ainda percebe muitos colegas, que tem HD, outros que salvam na área de trabalho. E eu vou dizer, eu também já fiz isso, tá? Só que assim, salvou na área de trabalho, às vezes algumas pastas importantes de clientes. Aí o que que acontece? Dá pau no computador. Desculpa o termo. Dá PT no computador. Tela azul, né? Que nem a gente brincou. Aí faz o quê, gente? Perde tudo. Ou se não perde, tem que esperar lá configurar, enfim, trazer as informações. A nova informática que nossos clientes em Chapecó que nos salvam quando isso acontece. Mas não dá. Tem que salvar na nuvem. Tem que usar a nuvem para isso, para não correr riscos, né? eu vi perguntas ali, A gente já vai uma chegar pessoa falou lá, assim que tá, usava Cassi? SegFlex. Cassi, É, Juliano também perguntou. Mais pra frente a gente vai falar desse beleza. sistema. Mas eu acho que foi isso aí. Foi uma evolução, tá? Não foi do dia para a noite, mas agora, assim, é uma notícia meio triste, mas não dá mais tempo de fazer essa evolução. Os amigos têm que correr, tem que ter sistema e tem que botar tudo na nuvem, não dá mais tempo, sabe? Você não pode mais ser dependente, você gosta de, que nem agora trabalho de home office, escritório, trabalhar de qualquer lugar e tal. É importante que esteja na nuvem, porque qualquer computador, até de um amigo, você acessa o site do seu sistema e consulta do celular, de onde seja. Então, assim, eu acho que não é mais uma opção de novo. Já é agora, não é daqui a pouco, sabe? Não dá mais para ficar guardando via física e ficar consultando via física. Ontem, Isso é humanamente impossível se você quer ter um crescimento. ontem o Vitor comentou, eu conheço colegas que ainda, se roubar o computador faz como aí ferrou, né? Eu conheço corretores colegas, né, que infelizmente ainda tem tudo em arquivo físico e não usam sistema. É só planilha, é só impressão de documentos e assim, na maioria das vezes são colegas de mais idade, né, que ainda não entenderam a importância da tecnologia e também o quanto ela pode ajudar. E o Vitor estava comentando de um outro colega que ele conhece que tem a pasta das propostas. Então, à medida que tem uma caixa, né, Vitor? Uma Um caixa. papelão, assim, né? Atrás dele, e à medida que ele vai efetivando, pum, põe na caixa, põe na caixa. Aí no fim do mês ele fecha a caixa do mês. E aí no ano seguinte ele abre a caixa do mês, por exemplo, junho, que são as renovações de junho. Então, assim, não dá, não dá, né? E agora deixa eu perguntar, né, Vitor, para o nosso convidado. Você viu que eu tô quietinho. Vitor, de onde vêm os clientes da nossa? São indicações? Vem mais pela internet? Conta um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Acho que o que o pessoal quer ouvir, assim, que vem. Não, vem, bate na minha porta, todo mundo quer fazer seguro. Eu chego de manhã, não faço nada. Os clientes não param de ligar. Ai, ai. É o seguinte, não tem fórmula mágica. O que a gente vai falar aqui, qualquer um pode fazer em qualquer cidade, mas não é fácil nem é rápido. Então, assim, dois canais principais: internet e indicação, né? Acho que é o que todo mundo, da onde vem. Indicação, são 27 anos de história, então eu tenho volume, porque são pessoas, até amigos meus hoje que me indicam, então lembra da época de colégio, fala, Vitor, você continua trabalhando com seguro? Sim. Então, desde a época que eu estava no colégio, eu trabalhava com seguro. Então, acaba sendo uma referência. O cara vai buscar no que ele tem mais segurança para indicar. Então, às vezes o cara, pô, às vezes tem seguro com a gente, eu nem tenho, mas o cara fala de seguro, lembra da minha pessoa, sabe? Então, lembra dos meus pais. Então, todos os amigos indicam o tempo todo. Então, indicação. Como a gente disse, indicação, melhor cliente. Esse
é o que você tem que, chegou, você tem que atender na hora voando, né? Porque essa assertividade, normalmente, de um cliente indicado é muito maior. Aí, da onde vem também? Lead de internet. Da onde vem mais hoje? Lead de internet. Porque a indicação, eu até comentei com a Antônia, eu não consigo controlar quem me indica, e nem quantas vezes, nem que momento. Agora, a internet, você tem como montar uma estratégia para ver uma quantidade de lead. Só que, eu falei, normalmente, indicação vem 3, você fecha 2. De internet, para você fechar 2, você vai ter que ter provavelmente 10. E vai ter que cotar 10. Olha, Então, você tem que estar olha a preparado para importância aceitar. dessa informação, gente. O Vitor é extremamente metódico com essas questões, né? É uma pessoa que gosta de processo, gosta de controlar, que tem as métricas. Então, veja bem, indicação, né? Cada 3 fecha 2. Claro que vai depender aí, é uma média, né? De um modo geral, vai depender da tua corretora. Mas a cada 3 indicações fecha 2. Lead da internet a cada 10 fecha 2, né, Vitor? Cada... 2, mais ou menos, seria para ficar a proporção, né? E tem mais uma métrica ali, um indicador, que é o seguinte, que nós estávamos conversando ontem, que é a vida útil. Porque olha só, porque às vezes a gente fica, né? Ah, internet é ótimo, claro que é importante, eu defendo muito. Mas a vida útil de um lead advindo da internet, ela é bem menor do que o de uma indicação. Então, tudo isso você tem que ter as informações, né, da sua corretora, os dados, para você também ter essa mesma métrica que o Vitor tem. Então, assim, qual o cliente que vai permanecer mais tempo com você? É o que veio, né, oriundo de uma indicação. Então, olha a importância de você sempre pedir, né, recomendações, indicações, mas também valorizar, e depois a gente vai falar sobre isso. Quem indicou você, né, Vitor? Sim, sim. Você tem que estudar a vida útil e você tem que trabalhar a vida útil, porque assim, o cliente precisa ficar com você a longo prazo, porque senão a conta não fecha, principalmente no lead de internet. Então, assim, por mais que um cliente fique, na média 4 anos na sua corretora, 5 anos, é uma média mais baixa. Ok, mas você não faz a conta só da comissão do primeiro ano. No outro ano, você não precisa mais investir para aquele lead, porque a pessoa fala, pô, você gastou R$ 15 para trazer um lead, R$ 10, tal, aí você trouxe 10, então você gastou 100, R$ 150, tal. Tudo bem, só que você tem que entender que aqueles 2 que fecharam vão ficar quanto tempo? Média de 4 anos. Então, são 2 clientes que vão te dar comissão durante 4 anos. Então, você tem que fazer conta em cima disso. Porque senão, você só fica olhando aquele ano da comissão e fica nesse vício. Acho que renovação é sua, da sua carteira. Não, não. A renovação, esse cliente que é renovação hoje, ele veio da internet, então é o mérito daquele canal, sabe? Então o canal funciona. Não adianta falar para mim que não funciona. Ele funciona. Agora, tem que estar preparado para cotar. O cliente não é um cliente fácil. A comissão média é mais baixa, porque é um cara que está pesquisando. Agora, que nem a gente conversou ontem, não quer dizer que ele é um mau cliente. Mau cliente, para mim, é fraudador. Você entendeu? A quem quer fazer um seguro errado. Contratação, sabe, com coberturas, contratar o pai é o filho que dirige. Uhum. Então, né? Agora, o cara cotar não tem nada a ver com o cliente ser ruim porque ele cota, né? Então, e o cliente de internet, entendeu? O cliente de internet já tem esse hábito de cotar mais. Então, é só porque senão as pessoas vão começar a gerar lead, vão falar, porra, mas eu tenho que começar a trabalhar com comissão mais baixa. É o perfil do cliente, você entendeu? Então, é só para a gente deixar isso bem claro, porque não estou dizendo que lead você vai ficar rico também do dia para a noite. Você vai gerar lá 50, 100 leads, vai fechar 30 negócios. De novo, é um trabalho de formiguinha, todo mês você vai ter os indicados, vai ter a internet, vai ter as inovações. Então, são vários canais que vão fazer sua corretora prosperar de pouco em pouco, né? Isso. E porque você tem que suprir as perdas, porque ninguém renova 100%. Então, queria eu renovar 100%. Pô, você renova um mês bom, 92, 94, mas você perde 6%, você perde 10%. Então, você precisa buscar coisa nova para pelo menos não andar para trás, né? Exato, e ter essa ciência, né, gente? Vocês viram, né, que o Vitor comentou que a média também de comissionamento do lead vindo da internet é menor. Então a gente sabe que talvez, às vezes vai ser o mínimo, às vezes vai ser um pouquinho mais que o mínimo, enquanto um cliente que vem da indicação, você consegue trabalhar um comissionamento um pouco melhor. Então, assim, não estou dizendo para deixar de buscar lead,
e ficar focando mais uma vez, né? A gente tem que ter um equilíbrio para gerar cada vez mais resultados positivos, mas é importante a gente se atentar para isso. E a questão que o Vitor comentou também sobre a agilidade, né? Quando o lead chega, então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, se você é sozinho na corretora ou se não tem uma equipe comercial aí para ajudar, tem que cuidar. Se você não consegue abraçar a demanda, então não entra nesse jogo. Eu até brinquei outro dia que tem que ter agilidade na hora que o lead entra, que o contato entra, seja no seu WhatsApp, seja no e-mail, enfim, porque é como se você tivesse lá, eu até usei esse exemplo outro dia na live, é como se você tivesse lá na 25 de março, em São Paulo. Quem já foi, Vitor. Já foi na 25? Já. Mas aí já foi na 25. Faz um certinho aí. Olha só, lá na 25. A minha mãe que tá ali, com certeza. Lá na 25 você tá andando e a galera tá gritando, né? É guarda-chuva, é lençol, é não sei o que lá. Então imagina assim, que você tá lá na 25 que você quer o tal do guarda-chuva, né? Aí você parou na frente lá de uma loja, né? E aí o vendedor não tava na frente da loja. Aí você tá com dinheiro, você quer comprar, você precisa do guarda-chuva, aí tem mais 3 gritando lá na frente. Ah, eu vendo guarda-chuva, vem aqui, eu vendo guarda-chuva. Então, assim, se você não for ágil, vai acontecer a mesma coisa que na 25. O lead que veio já tá cotando com mais 2, 3, e quem chegar mais rápido é quem vai ganhar. Então, se atentem muito a isso, ter agilidade na questão do prazo Principalmente de resposta. Sim, principalmente o lead de automóvel. O lead de automóvel é sempre a última coisa que o cara lembra é o seguro. Então, normalmente o cara já está com o carro, já pegou, já financiou e precisa do seguro porque ou já está rodando. Então, é uma venda ali de impacto. Você, que você falou, não adianta você gerar lead e ligar para o cara 3 dias depois. É a mesma coisa que você falou, chega na frente da loja e fica lá 3 dias esperando alguém te atender, você entendeu? Então, assim, o cliente tem a mesma sensação. Então, a gente, não vou dizer que a gente é perfeito também, porque a gente tem nossas falhas, mas a gente tenta, assim, chegou o lead, questão de horas. Então, veio de final de semana, a gente tenta pelo menos fazer o primeiro contato já no outro dia, na segunda-feira, logo cedo. Eu separei ontem mais ou menos uns 30 e poucos contatos que chegaram no final de semana. Eu já mandei uma mensagem à noite pro pessoal da equipe comercial, falei, olha, o final de semana foi bom de lead, preciso de dedicação total, pelo menos dar um bom dia, recebendo seu contato, qual do que você queria, você tem o documento do carro, pelo menos é um seguro novo, não é? Pelo menos um bom dia ali para o cara se sentir atendido. Claro, porque ele vai para uma ferramenta nossa que ele fica meio que uma resposta automática, que está fora do horário de atendimento. Então, pelo menos a pessoa perceber que existe uma pessoa, bom dia, sou a Daniela, bom dia, sou o Antônio, sou o Vitor. Então, a pessoa se sente atendida para não se sentir abandonada, porque senão o lead vai embora. Tipo, você liga daqui 2, 3 dias, o cara fala, pô, agora? Você entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado, realmente, de não gerar uma demanda de lead e você não dá a mínima conta. Você vai ficar totalmente frustrado, né? E super importante, gente, isso que o Vitor tá falando, porque assim você não precisa atender o cliente só quando você tem tempo, tá? Por exemplo, tô cheio de coisas agora, tô com muita demanda, preciso responder os e-mails, depois eu vou trabalhar o lead. Não! Manda o bom dia. Olá, tudo bem? Estamos direcionando, né, o seu contato ao fulano e tal, ao Vitor, que na sequência vai dar o nosso melhor atendimento, né? E aí já teve o primeiro contato, a pessoa sabe que você vai contatar. Senão daqui a pouco, a hora que você chamar, a pessoa vai dizer, acabei fechando aqui porque, né, já tinha que definir hoje, vou viajar. Então, assim, super dica, né, Vitor? E deixa eu perguntar para você agora algo super importante que eu sei que vai, assim, elucidar, vai até trazer um norte para alguns colegas, porque a gente sabe que mesmo corretoras já de médio e grande porte também tem essa dificuldade na parte de processos. E assim, gente, não tem como ter sucesso, ou assim, não vou usar essa palavra tão forte, que não tem como não ter, mas com certeza suas chances vão aumentar muito mais se você tiver processos muito bem definidos, tá? E eu sei que não é fácil.
Eu sei que não é fácil estruturar. Eu, quando abri a locomotiva, eu já abri ela com 6 pessoas na equipe. Então, assim, eu não tinha a menor ideia de como que eu ia montar os processos, como que eu ia fazer. Eu vim do banco. No banco, né, era só eu e tinha toda a estrutura organizacional por trás, todo um sistema, né? E aí eu fiquei perdida durante muito tempo. Então, assim, eu sei que é importante tanto para o pequeno quanto para o médio e para o grande também, de talvez pensar, pô, eu tô fazendo isso aqui, eu posso melhorar. E então, Vitor, nós tivemos aqui várias perguntas nesse sentido, tá? E eu tentei montar em uma só. Os colegas, eles pedem como que funciona o processo na tua corretora, como funciona o processo na nossa, desde da cotação, né, até o arquivamento, enfim, da apólice. Se você puder contar um pouquinho desse processo interno para a gente. Daria para fazer uma live só de processo, né? Tipo assim, Sim. de começar até o fim do processo. Então, zero a live e começa do zero. Porque Pessoal, quer saber se for processo começar a aí? contar em detalhe, Quem quiser saber sobre processo, vamos, faz um certinho aí, comenta. Vamos lá, ó, Vitor. porque assim, vamos lá. Vamos tentar fazer de uma forma resumida. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente pode responder alguma pergunta focada. Assim, o cliente vem normalmente pelo site, por landing page, então a gente tem todos os gatilhos de propaganda para vir o cliente, né? O cliente ele pode cair tanto pelo meu site, que já cai no sistema que a gente tem de processo, que já tem uma parte lá que é só para receber os leads, que eu distribuo automaticamente para os vendedores, eu escolho o vendedor e mando para ele. Como ele pode vir para a nossa ferramenta de WhatsApp. Nossa ferramenta de WhatsApp chama AskSac, que é uma ferramenta omnichannel onde você pode botar Facebook, Instagram, tudo uma ferramenta só, e o WhatsApp junto. E daí eu tenho vários usuários, então todo mundo usa o mesmo número. Então lá eu consigo também direcionar, eu tenho equipe de vendas, lá eu direciono. Então as pessoas aparecem lá, é aquele só, sabe quando tem, clique aqui e fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Aí aparece, oi, gostaria de mais informações? Então eu recebo lá muito das pessoas, porque a gente tenta não gerar atrito. Então a gente faz bem esse facinho, o cara vem quase nada, Vitor, mas você nem sabe de seguro que nada. Não me interessa, eu sei que aquele cara quer um seguro. O que é, a gente descobre. O duro é ficar perguntando demais para esse cara entrar, ele foge. Então assim, a gente prepara isso na entrada. Então isso entrou. Caiu, a gente já direciona para o vendedor começa o contato, aí ele já cadastra o cara começou a responder, na própria ferramenta já tem lá nome, telefone, a gente começa a cadastrar qual é o produto, tudo. Aí isso é uma ferramenta, tipo um CRM mais complexo, mas é um CRM de vendas. Ali, se for alto, ele já vai jogar para o multicálculo, que até perguntando, a gente usa o teleporte. A gente usava outro, o Quiver, agora a gente está no teleporte. Aí ela começa a fazer o cálculo, monta o cálculo, ali no próprio CRM tem uma cadência do negócio. Então ele, primeira etapa pegar os dados, primeiro contato, aí depois cotação, aí negociação. Aí ele vai comentando, vai anexando os orçamentos, ali a gente controla tudo. O vendedor fechou o negócio, já tem vai também para uma fase de transmissão, e depois transmitido. Transmitido, esse sistema ele vai para uma outra área lá dentro do próprio sistema, que a menina do cadastro recebe proposta e apólice, proposta e boleto. E também, ao mesmo tempo, gera uma ação automática para o cobrança. Porque, até para entender melhor, a gente na corretora separou. Então, eu tenho a área comercial, eu não sou grande, mas a gente já é médio, então a gente consegue separar algumas coisas. Eu tenho uma pessoa para cobrança, uma pessoa para sinistro, uma pessoa para cadastro, e o resto, basicamente, todo mundo é venda. Né? Porque corretora é uma empresa de venda. Então, aí eu tenho uma pessoa focada mais em residência, empresa e condomínio, e tenho aí uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento que trabalha no Vida, RC e tal. E daí tem os sócios que todos nós vendemos, né? Então, e tem o pessoal, daí 2 meninas que é mais focado no automóvel, que é onde tem mais volume, né? Então, distribuiu, fez isso, transmitiu, caiu para cadastro, caiu para cobrança. O cadastro faz o lançamento no teleporte. Se é uma transmissão por dentro, tem os esquemas, ele já está lançado. Se não, ela faz o lançamento e vai fazer o acompanhamento da emissão. A menina do cadastro vai fazer o que gerou por causa dos bancos. Aquele negócio de liberar débito. Se não é liberar débito, é fazer um aviso de quando vence a primeira parcela. Então, ela faz todo esse acompanhamento.
né? Fez ali a primeira parcela, nesse ponto, cobrança acaba e a emissão acaba na hora que emite a pólice. Emitiu, ela importa a pólice, faz a conferência, ok, também finalizou a parte dela. Aí o processo sinistro, eu tenho um processo à parte também que ele acompanha, então tem acompanha desde assistência a também a sinistros. Então assistência que às vezes, tipo limpeza de caixa d'água, que vira e mexe, deve acontecer com todo mundo aí, o cara não aparece para limpar a caixa d'água. Então, hoje em dia, quando é alguma coisa que um prestador tem que ir até o local, a gente acompanha para ver se a pessoa foi e o serviço foi bem feito, sabe? Então, a gente tem esse processo de sinistro, tem o processo de acompanhamento, a gente abre sinistro, a gente liga na oficina, a gente vê se o carro está, qual é a previsão, se peça chegou, a gente avisa o cliente de previsão, tudo certinho, a gente faz todo esse acompanhamento. Deixa eu ver o que mais. A gente tem... Comercial... interfere nessa etapa do sinistro ou fica somente mesmo com a pessoa responsável pelo sinistro, Vitor? Os vendedores não influenciam quem são vendedores funcionários dedicados, né? A gente como sócio e está grudado na história da corretora, às vezes não consegue, a gente quer separar, mas não consegue. Então não tem jeito, o cliente liga pra gente, a gente não fala assim, não vou te atender, não imagina. A gente faz ali aquele meio de campo, mas eu sempre... Por muito tempo, eu passei para essa pessoa do sinistro. Então, hoje, os clientes se sentem tranquilos porque a gente passa para eles que o cara tem competência, o cara sabe o que está fazendo e ele é um apoio para a gente. Então, isso... Porque no começo os clientes não queriam falar com a pessoa do sinistro, sabe? Só queriam falar com a gente. Então, isso foi uma construção passo a passo. Então, mas hoje a gente foca em deixar com a pessoa do sinistro e só usar o nosso apoio caso necessário, entendeu? A Sibeli está perguntando se vocês acompanham só a primeira parcela ou as demais também. A gente acompanha todas. A gente acompanha. A primeira parcela a gente fica mais em cima, o processo é mais apurado, porque corre risco de ficar sem cobertura, né? Então, nas outras parcelas a gente evita de deixar atrasar demais, mas você tem prazo, né? Segurador 10, 15 dias para pagar tranquilamente. Então, é uma coisa, e a gente pega no atraso, não tem outro jeito, né? Eu não fico ainda avisando o cliente, vai vencer. Eu não tenho muito, não sei se eu gosto disso, sabe? Então, a gente prefere, assim, só atuar em cima dos clientes que a parcela venceu, né? Entende que a obrigação de pagamento é do segurado e a gente tem a obrigação, assim, de prestar um bom serviço e avisar que não houve o pagamento. Mas a gente acompanha e daí a gente faz o quê? Por etapa. Faz o primeiro aviso, dá um prazo, aí a hora que vai chegando mais no cancelamento. Vitor, travou aqui para mim. Gente, olha só, que papo gostoso, né? E passa super rápido. Lembra que eu falei para você ontem? Então, assim, falta 4 minutinhos para o Instagram derrubar a gente, que daí encerra a live e não tem o que fazer. Então, eu combinei com o Vitor que se a gente não tivesse conseguido concluir, finalizar, a gente ia abrir uma outra live aqui. Então, assim, fiquem super à vontade, tá? Se vocês quiserem e puderem voltar e seguir a live aqui conosco. Se não puderem também, né, não tem problema. Mas a gente vai dar sequência aqui. A hora que derrubar, eu salvo, já chamo o Vitor de novo, tá? Vi que o colega perguntou, depois a gente volta lá na questão do contato para os leads, só para a gente dar sequência aqui na questão do sinistro. Depois a gente fala ali com a Carla também sobre investimento médio em marketing. Ele perguntou aqui, o Éder, sobre os leads. Primeiro contato, como é uma coisa passou, ligação ou mensagem. Preferência, sempre ligação, se tiver tempo. A gente sabe que mensagem é fria. A gente, assim, que nem a Antônia falou, na falta do tempo, pelo menos dá um bom dia. Falou, tô atropelado, mas dá um bom dia pro lead, pelo menos, alguma coisa. Mas se você tem tempo, a nossa preferência na corretora é sempre ligar, porque a ligação é mais quente, a pessoa escuta o tom de voz, sua animação, bom dia, tudo bem, aqui da nossa corretora de seguros, você deixou contato pra gente. A preferência é ligação. Mas na falta de tempo ou dependendo da pessoa não atende, a gente vai para mensagem, prática, né? tá? Somente É WhatsApp. sempre ligação, mas eu tenho uma outra modelagem, que é o seguinte, quando eu faço esse primeiro contato, ou alguém da minha equipe faz, a gente sempre pergunta para o cliente qual que é o melhor canal
para ele, que ele prefere conversar, né? Então, o cliente vai dizer, prefiro seguir no WhatsApp, prefiro seguir no e-mail, prefiro seguir em ligação. Então, eu sempre uso aí essa prática, porque eu até comento, hoje a minha colaboradora, né, que trabalha comigo falou: Antônio, alguém pediu de você, eu disse, chama não liga, chama no WhatsApp. Então, assim, eu sou muito do WhatsApp, eu gosto, tá ali, tá parado, a hora que eu posso eu respondo, né? Então, ligação eu não gosto, depende também do que eu tô negociando. No caso, quando eu sou cliente, né? Então, por isso que eu tenho essa prática de sempre perguntar o melhor canal. Sim. A gente faz, na ligação a gente pergunta o canal, porque eu acho também respeitoso com o cliente você perguntar qual canal que ele prefere. Às vezes ele não pode atender o telefone na empresa, alguma situação, tal, tem um bebê pequeno, alguma coisa, ele pode acordar, não pode falar, então a gente pergunta. Mas a gente sente que às vezes em algum momento para você matar um negócio, a ligação é crucial. Então, quando está faltando às vezes um empurrãozinho, que o cara tá ali, então aquela atenção que você dá a mais para a pessoa é importante, sabe? Eu falo assim, Antônio, porque somente a gente tem mais facilidade, porque a gente às vezes é o gestor, tudo. Às vezes o Exato. funcionário não tem a mesma facilidade de fechar um negócio via WhatsApp. Então, por isso que é bom sempre ter o equilíbrio. Porque se você é um vendedor, ele consegue vender sempre no WhatsApp? Depende. A gente tem muita habilidade. Eu falo algumas coisas, eu nem percebo mais, porque eu tenho 20 anos de corretora. Então a minha vida, como é uma fusão, para mim é tudo. A minha vida é final de semana, eu trabalho, eu vivo, é a mesma coisa. Não tem assim essa separação. Mas para eles tem um pouco de separação, não tem a mesma experiência. Então, por isso que eu acho que você tem que pegar e avaliar com a equipe a performance. Olha como tá. O WhatsApp tá dando certo? Continua. Legal. Não tá performando? Pô, vamos tentar ligar? Vamos mudar um pouco o jogo? Vamos pedir para ligar um pouco, ver se isso funciona Exatamente. melhor? Sabe? Então é Achei fazer estranho teste que o também, Instagram né? ainda não derrubou aqui, já tá estourando. Vamos seguir um pouquinho e depois a gente volta. Acho que uns É 15 pra... minutinhos a gente encerra na próxima live, mas enquanto tiver dando tempo aqui, vamos continuar. Então, já que a gente saiu um pouquinho do nosso cronograma, vamos sair de novo. A Carla perguntou sobre o investimento em marketing, né? Carla, essa pergunta, ela é bem difícil de ser respondida, porque vai depender muito do teu objetivo, vai depender muito do tamanho da tua corretora, até né, a Carla é uma parceira nossa aqui, o Fernando também, então imagino, né, a corretora de vocês é de médio, grande porte, mas existem várias maneiras também de você investir em marketing, não só atraindo leads, então você vai ter que ter um orçamento para a captura de leads quando você contrata uma agência e você vai ter também a mensalidade da agência. E dentro dessa mensalidade, está encerrando a nossa live, 25 segundos, a gente vai cair aqui e já voltamos, tá? Vamos seguir. Deixa eu só concluir a resposta da Carla, tá? Então, assim, depende, né, do tamanho, do porte da corretora, depende do que você vai investir em marketing. Daqui a pouco você vai contratar a agência só para atrair leads, né? Então, você vai ter um custo X. E aí você que vai determinar, porque a agência vai gerar uma métrica lá, a gente consegue com X valor tantos leads. Aí, quantos leads que você quer? Quanto que a tua corretora, o teu comercial consegue converter? Cada 10 leads o teu pessoal consegue converter 5? Ok, então quantos leads você precisa para alcançar a tua meta, levando em consideração que a tua equipe converte 5 a cada 10? Quanto que a agência cobra para conseguir esses 10 leads? E aí você vai negociar. Mas Antônio, eu quero fazer todo um marketing, eu quero ter páginas de captura, eu quero ter posts mensais, diários, semanais, enfim, eu quero ter um blog, eu quero que eles controlem o site, enfim. Aí vai ser outro valor. Então veja que não tem como te dar um norte preciso, né? Porque são muitos pontos que são observados de acordo com cada corretora, né? Vitor, se você quiser pontuar algo nesse sentido também. Eu só acho o que a gente comentou ontem, é jogar o jogo de longo prazo. Então, assim, não faça nada que influencie no seu orçamento que você não possa repetir no próximo mês.
Então, se for para gastar R$ 100 no primeiro mês, gaste R$ 100 no primeiro mês, depois vai gastando um pouco mais, tal. O importante é, e também entender que marketing não é só gerar lead, né? É estar presente no Google, porque se um cliente te procura pelo seu nome, se você não tem um site, não tem pelo menos um mínimo ali de investimento, você nem aparece, né? Então, assim, ter uma agência para ter um mínimo, tipo assim, uma assinatura de e-mail, para você ter um Instagram bem organizado, com imagens legais. Então, assim, isso vai vender, você vai vender mais seguros. Eu acredito que não é que vai transformar a sua corretora, mas gera impacto. O cliente vai te procurar. Você vai, vamos lá, eu sempre falo, pega para você mesmo. Vai comprar alguma coisa numa empresa, aí procura o Instagram dela. Chega lá, é horrível, horrendo. Você fala, putz, sabe? Agora, se você pega um Instagram organizado, bonito, tudo, você, pô, peraí, tem um zelo, tem um cuidado. Então, o cartão de visita hoje, como a gente visita pouco, e as pessoas, agora com pós-Covid ainda mais, vão ficar distante, a internet, essa parte da agência, não só lead, porque a gente fica falando só, mas essa parte digital da corretora, esse é o cartão de visita. Então, assim, um site bem estruturado, um site responsivo, e isso a agência cuida para você. Então, assim, que nem um amigo aqui falou, gerar lead sozinho, eu fiz por muito tempo sozinho. Pode ser o início. A gente conversou disso ontem. Vai estudar, é legal você estudar. Agora, dependendo da pessoa, tipo assim, vamos lá. Eu tenho pessoas que têm mais dificuldade, diferente até da idade. Tem pessoas que não se interessam nisso. Então, assim, pô, você vai ter que estudar um negócio. Não é melhor você estudar as coisas da corretora e pagar, pegar uma agência, fazer um pacotinho baratinho e gerar pouco lead ali para começar, sabe? Não precisa pensar em gerar 50, 100 leads por dia, que você falou. Não vou dar conta disso. Então, eu acho que é importante entender a importância do trabalho digital, não só de investimento de lead, mas num todo, porque não adianta vir o lead também, você não tem um e-mail bem estruturado, né? Não tem um site para o cara olhar quem é você, para ver sua história, você não tem o Instagram, você não tem nada. Claro. Então, eu acho que é tentar chegar no equilíbrio, né? Exato. Eu fiz uma reunião essa semana. Eu sou coordenadora do núcleo da nossa associação comercial, né? Então eu ministrei uma reunião na semana passada falando sobre o nosso futuro, né? O futuro dos empresários, pensando no futuro. Então eu levei essa temática para lá. Como que as empresas nucleadas, então nós temos no nosso núcleo mais de 60 empresas. E eu levei isso. Como que as nossas empresas estão posicionadas digitalmente? Como que vocês estão fazendo? E aí eu separei o pessoal em grupos para que a cada 5, né, empresários conversassem um pouquinho sobre o que estavam fazendo no digital ou o que não estavam fazendo. E eu contei um pouquinho da minha história. Eu falei que quando eu abri a locomotiva, bom, vocês já sabem, né? Saí do banco, trabalhava sozinha, então de repente eu me vi no mercado, tendo que abrir uma corretora de mercado e pensar em N outras coisas, né? E lá eu tinha no banco a minha mesa, né? Era por conta do banco, eu tinha toda aquela estrutura, telefone, e-mail, tudo, e de repente eu não tinha mais nada. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu pensei, e hoje eu agradeço a Deus por eu ter, né, pensado nisso, foi posicionar a minha empresa e fortalecer a marca já no primeiro mês. Então, eu contratei uma agência, tá? E fiquei com essa agência, eu acho que uns 5 meses, talvez. E a gente fazia anúncios só para minha marca aparecer aqui na cidade. Locomotiva Seguros, aparecia em tudo que era canto. Então, volta e meia, alguém, né, quando eu me apresentava, eu entregava algum cartão, ou alguém da minha equipe, a pessoa falava, nossa, mas já vi essa empresa, já conheço. Gente, tinha 2 meses, 3 meses de vida, né? E as pessoas gravavam a marca, porque aparecia toda hora em rede social, em site, em anúncio. Então, isso que o Vitor falou tá totalmente certo, que é você não pensar somente na captação do lead, no lead em si, mas em tudo que marketing não é só isso, né? O marketing engloba muitas outras coisas, seja o posicionamento, ou enfim, a presença mesmo no digital. E eu sei que a Carla, que fez a pergunta, e o Fernando, né, do Sistema Sul Corretora, eles estão muito bem posicionados. Outro dia eu estava fazendo umas pesquisas lá no Google e apareceu o blog da Sistema Sul falando sobre várias questões de seguro de vida. Então, é isso aí. É o cliente colocar o que ele quer no Google e aparecer a tua empresa. É ter informações, né? Então,
Bem bacana. Só mais uma pergunta ainda, Vitor, relacionada à parte de processos. Como que vocês arquivam Uhum. as apólices? A pergunta é, você arquiva a policy? Então, porque a gente não arquiva mais a policy. A gente não arquiva agora mais nem proposta. As propostas a gente só está imprimindo e arquivando algumas propostas de vida que não estão sendo assinadas digitalmente, porque as próprias seguradoras estão migrando para assinatura digital, porque que eu vou guardar via impressa? Então, não faz sentido algum. Então, quem ainda solicita via impressa, estamos imprimindo RC, alguns produtos, tal, que a gente vê necessário. Mas hoje, para você ter uma ideia, eu faço por caixinha, a caixa vai completamente vazia, com medo, sei lá, com 10, 15 propostas só do mês, as outras 300, 350 vão todas digitais. E como ter essa tranquilidade? Nuvem. Então, para quem não assim tem mais dificuldade com tecnologia, dizer a melhor forma de você guardar um documento é na nuvem. Fala assim, se você guardar num Google, e se der um problema no Google, só dá um problema no Google para você perder, se simplesmente cair, tipo, avião ou 30 lugares ao mesmo tempo no mundo. Tipo, são coisas absurdas, assim, sabe? Então, a possibilidade é 0,0000001 de você perder um backup numa grande empresa, numa Amazon, num Google. Então, a maior tranquilidade que você pode ter para você dormir Como que tranquilo. vocês conseguiram, Vitor? Ó, gente, eu ainda não consegui, tá? Não é totalmente nuvem e zero papel como o Vitor. Então, vamos entender melhor como que foi esse processo aí até vocês chegarem ao zero papel. O Vitor estava me contando ontem que até os cálculos são em duas telas. Então, aqui o comercial está olhando a cotação, e aqui, o operacional, né? E do outro lado ele está cotando, né? Então, assim, é totalmente sem papel. Como que foi esse processo até chegar nesse patamar, Vitor? É o que eu falei. A gente foi criando uma história. Eu até comentei com você que lá em 2007, 2008, a gente já queria montar processinho, a gente imprimia uns papeizinhos e grampeava na proposta para falar que passo que ela estava andando. Então é maturidade, né? Maturidade de processo. Mas hoje em dia está mais fácil. Por que eu não tenho papel? Porque eu tenho sistema. Então tudo que o papel faz, o sistema também faz. E é muito mais fácil porque não tem, e como tudo é na nuvem, são todos web, não tem perda de computador, não tem papelzinho que enroscou ou anotou na folha de caderno, esqueceu, virou a página do outro dia, esqueceu de olhar para trás, né? Isso já integra com o calendário do e-mail. Então o e-mail qual que é? O meu é Office 365, é Microsoft, é na nuvem. Então não depende de PC, tipo, antes eu tinha backups gigantescos dos e-mails na máquina, a máquina ficava travando, não tem mais nada disso. Então assim, é, não é só para você ser digital e não ter papel, você vai ter que olhar todos os processos e encaixando ele. Hoje eu botei um sistema que a gente desenhou e moldou para realmente até recado interno a gente usa uma ferramenta do Microsoft, porque a gente tinha problema de recado. Um anotava no papel, botava num canto da mesa, voava, ou a pessoa não via e o recado não era passado. Então assim, nessa era não dá mais para isso acontecer, sabe? E outra, a gente tentar fazer gestão com Excel, e-mail e WhatsApp é pedir para ser derrotado. Porque o Excel não é uma ferramenta de apoio, não é uma ferramenta de gestão. O WhatsApp, meu, a gente sabe. Tem grupo de família, tem amigo, tem sei lá o quê. Você não consegue fazer gestão de negócio no WhatsApp. Você tem que ter uma agenda do seu lado ali para te botar no foco, né? Então, essa maturidade de processo está ligado a isso. A agenda de vocês hoje é via. Só utilizando Usa do o Outlook. CRM ou vocês também têm outra ferramenta? A gente está usando hoje, focando os negócios, principalmente, toda ela nesse CRM. Bacana. Porque ele já é integrado ele já é integrado com a do e-mail também. Então ele já fica integrado. Isso é nativo, é muito simples de fazer. Você só vai lá, põe seu usuário e senha, ele se conecta e acabou. Não tem nenhuma tecnologia complexa. Não. Você vai lá, parece uma coisa assim, sabe? De outro mundo, coisa de alienígena. Não, gente, é tipo, você entra lá, põe o usuário e senha, o e-mail e a senha, ele se conecta automático. De repente, você põe o compromisso num lugar e já aparece no outro. E daí você olha o seu celular já está conectado.
Então é muito mais simples, na verdade. É bem o que você falou, Vitor. Às vezes parece coisa de alienígena, porque assim, os colegas estão em vários patamares, né? Por isso que eu disse que eu vou trazer aqui vários colegas de vários tipos de corretora, né? Seguindo vários modelos, alguns a gente vai acabar se identificando para dar o primeiro passo e melhorar alguma coisa no processo. Outros, o passo vai estar muito longe, né? Então, assim, não precisa o teu primeiro Sim, passo aqui ser onde o Vitor está hoje. O teu primeiro passo pode ser um pouquinho menor. Mas é importante a gente saber onde pode chegar. Eu estava com o Vitor em uma viagem que sim. nós fizemos pelo Conselho da Liberty. Caramba, era madrugada lá, nós chegamos do restaurante e o Vitor estava controlando pelo sistema dele, pelo CRM, o que a equipe comercial tinha feito durante o dia, né? Então ele estava vendo tudo passo a passo, ó, tantos aqui estão negociando, aqui finalizou, aqui fechou. E hoje a gente não vê isso na maioria das corretoras. Isso é algo diferente, que nem nós comentamos, né, Vitor? O normal é não ter, por enquanto. Mas Sim, é muito bacana infelizmente. saber que dá para chegar nesse nível. Eu também não estou nesse nível hoje, ainda preciso elencar muitos processos para chegar aí. Mas eu acho super importante, quanto mais processos, quanto mais tecnológico, ficar mais tempo a gente tem. Seja o comercial para vender, seja o operacional para pensar em outras coisas que vão otimizar ainda mais o processo, né? Sim. Eu acho que até o primeiro passo é você mesmo pegar um papel e desenhar seu processo. Não precisa, uma consultoria é cara, não tem condição. Pega um papelzinho e faz caixinha, caixinha risquinho. O cliente chega, o que a gente faz depois? Se você começa a escrever e ver como que a sua operação tá, você mesmo vai enxergar, porque não tem pessoa melhor para enxergar os gargalos e os erros do que você. Só que você precisa parar um horário, separar para isso e falar: o cliente ligou aqui, o que eu faço depois? Tal. Putz, mas aqui, ó, vira e mexe, tá dando muito erro nessa área. Que eu posso? Então pega um erro simples, uma coisa simples. Vou fazer um formulário, vou fazer um lembrete para não acontecer mais esse erro. Isso é o processo. Aí você vai evoluindo, você vai usar ferramenta e tal, mas você pode fazer isso na mão e começar com papel, tipo, que nem eu falei, grampei um negócio na proposta para ver se estão fazendo passo a passo o que você quer, sabe? Manda cada um dar um ok, o vendedor dá ok, o cara do cadastro dá ok. Então você pode, o importante é começar de alguma forma, o que a gente conversou ontem. Não adianta a gente reclamar e também não tomar nenhuma atitude. Então comece, faça que seja muito simples, mas faça alguma coisa. Amanhã você vai fazer mais uma outra coisa. E a gente está falando de sistemas, que a gente fala assim, Vitor, o sistema que você tem, hoje é 14 usuários, eu pago R$ 1.000 e poucos. Então, assim, se você pensar que é um sistema que você colocasse para 2, 3, ficaria R$ 200, R$ 300. Aí você pega um outro sistema de corretoras, tem sistema hoje R$ 200, R$ 300 de mensalidade. Então você fala assim, de colocar, às vezes, 3 sistemas com e-mail na nuvem, tudo, e gastar R$ 1.000 por mês. Eu acredito que a maioria dos corretores consegue fazer isso, sabe? Então, a gente também não acredita, achar a tecnologia está muito viável e muito barata. Então, e está mais fácil, intuitiva. Então, em vez de falar assim, não sei nada disso, né? Eles falaram lá umas coisas que não dá para entender nada. Pesquisa, vai atrás, não é tão difícil quanto parece. Você entendeu? Muitas coisas eu também não sei. Eu fuço, eu vou ler, eu entro no YouTube, aí pego lá um vídeo de explicação, aí, não gostei disso, testo outro, pego lá 7 dias de graça, fico fuçando, sabe? Já. Também não tenho eu sou formado em administração, não sou formado em ciência da computação, nada disso, Mas entendeu? você gosta, né? Fernando que tá aqui também. Sim. Gente, olha só. Aqui no meu Instagram, ali na bio, na parte da frente, tem um link que leva para o meu Telegram. Lá, depois da live, se não hoje, amanhã, eu vou colocar um resumo da nossa live de hoje e também vou pedir para o Vitor passar algumas dicas de sistema. Alguns gratuitos, alguns pagos, seja de CRM, ou algumas indicações para processo de guardar tudo na nuvem, enfim, subir tudo para a nuvem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, entra lá no meu Telegram depois e eu vou passar, vou colocar essa informação lá, tá bom? E Vitor, outra pergunta que o pessoal fez bastante, tá? Pergunta para ele quais são os ramos que ele atua mais, como que é lá. Então conta um pouquinho pra gente, Vitor, quais os ramos que vocês atuam. Como eu comentei lá no começo, a gente é uma corretora varejista e é dependente do automóvel. Então, número um, automóvel.
que todo mundo está falando aí, que o mercado fala que vai acabar, estamos lá no automóvel, como grandes outras corretoras também estão, bem um desespero. Eu já tive momentos de mais desespero, assumo, de achar que tinha que evoluir, fazer uma revolução, sabe, me cobrando em excesso, que eu tenho que fazer uma revolução em um ano, sem transformar sua corretora, porque senão você está perdendo tempo, o tempo está passando. Não, não. O automóvel está lá, é o que mais está na internet buscando é automóvel, e eu estou lá no automóvel. Aí até perguntaram ali, cross-selling, a gente faz cross-selling? Faz, que nem outro comentou também, usa o automóvel de porta de entrada. Entrou o auto, qual o maior objetivo nosso? Vender um vida. Esse a menina dos olhos. Entrou um automóvel, é tentar vender para esse cara a vida. Então a gente trabalha ali. Mas o principal hoje é auto, depois vem vida, empresa e residência, condomínio. E depois ali, provavelmente, o RC, depois desses produtos, tá? Mas a gente vem cada dia mais. Que nem viagem. Seguro viagem eu não fazia. Comecei a oferecer para os clientes. A gente chegou a vender 17 numa semana, sabe? Aí a corretora ficou rica? Não, mas, pô, era uma fonte de renda que estava indo para outro lugar. Clientes meus. Então, não, vamos trabalhar. Mas como que eu fiz isso? Foi naquele dia que a gente ligou para e 17 fecharam? Lógico que não. Eu estava desde fevereiro mandando e-mail para os clientes. Ó, quando for viajar, lembra do seguro viagem com a gente. Ó, seguro viagem, seguro viagem, seguro viagem. Manda um blog. Ó, o cara foi viajar, ele tinha o seguro. Aí chegou no final do ano, o cara fez o quê? Vou viajar, pô, vou contratar o seguro viagem com a corretora que eu faço o meu auto, que eu faço minha residência. Tá. Então não foi um trabalho, a gente veio mesclando. Desculpa, Vitor, pode continuar. A gente veio mudando o mix e tirando a dependência do automóvel, mas trabalhinho de formiga, dia a dia com os clientes, mostrando para ele, depois de receber perguntas que acho que todos os colegas já receberam, de perguntar assim, mas você vende seguro de vida? Você vende seguro de casa? Porque o cara só achava que eu vendia seguro de auto, você entendeu? Então, e mesmo trabalhando carteira, isso ainda às vezes acontece, sabe? Então, é trabalho de formiguinha, é todo dia ali marretando com o cliente, lembrando ele, oferecendo, lista fria, lista quente, sabe? E as coisas vêm se transformando, a gente saiu de 89% para 63%, 65% hoje de carteira de auto, do total da nossa carteira, né? Que bacana. Você falou ali de seguro viagem, é um seguro que dá um comissionamento bacana, né? Não dá trabalho. Só eu aqui que sou azarada, porque eu sou a rainha de ter sinistro em seguro viagem. Meus amigos, meus clientes, nossa, volta e meia, quebram braço, ainda que não são coisas graves, né? Mas eu tenho bastante sinistro de viagem. Uma dica que eu quero dar, tá? Nós comentamos isso nas nossas conversas também, né, Vitor? E eu acho que é super válido a gente falar, principalmente né, nesse momento que a gente está falando sobre ramo de atuação. Para quem está começando, principalmente, mas isso vale para todo mundo. Ó, o Fernando falando que também tem sinistro de viagem. Eu achei que eu que era azarada aqui, porque meus amigos, os colegas que eu falo nunca tem. Gente, olha só, a dica é a seguinte. Às vezes, né, você fica naquela pressão, o pessoal, tem que sair do alto porque é uma loucura. É uma loucura, então você tem que ter a metinha lá do longo prazo para ter uma carteira em outro produto que eu indico sempre, né, que é o Vida. Mas o que acontece? Por que a gente chega à conclusão de que não precisa você sair, né, desses ramos como o auto e a RE, por exemplo, porque são seguros mais simples, tá? Então, são seguros que eles veem que tem demanda. Embora, às vezes, você tem que cotar, e aí você, às vezes, entra em guerra de preço, aquela coisa toda que o pessoal reclama. Mas o que eu não aconselho, e eu acho que o Vitor concorda aí comigo, você cuidar muito com quantos ramos, além desses, você vai trabalhar. Porque o auto e o residencial, eles são simples, né? Eu costumo dizer que entrou na corretora, aprendeu a cotar, aprendeu o que é quais são as principais coberturas de auto, quais que são as principais coberturas do residencial. Agora, você não pode querer, né, se aventurar. O Vida, que é um pouquinho mais sistemático, e existe um processo que você liga, depois você faz a primeira visita e depois você faz a segunda. Aí você vai fazer o Vida, daí você também vai fazer RC, né? Aí você também vai fazer transporte.
Então, assim, principalmente no início, alto, RE e mais um ramo. Escolha o vida. E aí, à medida, né, talvez que a sua corretora for crescendo e que você possa ter um outro especialista, alguém que vai te ajudar, vai te assessorar, ok. Mas se não, toma sempre esse cuidado de não ter muitos produtos. Eu vou usar o termo, talvez não seja o termo mais apropriado, mas produtos difíceis, né? Então, fazer um RC, uma engenharia, por exemplo, exige conhecimento, exige um estudo maior, conhecer o clausulado. Tem vários colegas aqui que eu sei que operam com o engenharia, o próprio Juliano que está aqui, que é do condomínio. Então, assim, você tem que pensar nisso, tá? Auto RE é tranquilo, então escolha mais um, no máximo dois, dependendo do tamanho da tua equipe, né? E, Vitor, vamos para a próxima pergunta, agora quase finalizando, né? Ai, deixa eu apresentar, deixa eu fazer pergunta. Tô deixando, tô quietinho aqui. Vitor, qual que é a dica, então, que você dá aí para quem está começando? O pessoal pediu bastante isso também. Eu acho assim, começar, eu anotei ali, até aqui do lado tem um iPad aqui, tecnologia, né? Tem que estar com a tela aqui, o iPad do lado, né? Aí fui anotando. Aí, como a primeira coisa que a gente conversou ontem, começar, que jeito? Começar certo. O que para mim é começar certo? Contratação de software, então assim, porque é muito difícil depois de você ter um ano de histórico de proposta, sair para lançar todos os documentos. Vai abrir, está no começo, tem pouca produção, contrata um sistema de gerenciamento, até perguntaram ali sobre Segfy, Segflex, eu conheço pouco do Segflex, o Segfy eu conheci, eu achei legal, Teleport é legal, Quiver é bom, ele tem um sistema mais complexo e mais simples, então você tem várias opções, tem várias opções no mercado e vai do que te agrada mais, né? Então, use o sistema, faça uma call com a empresa, você se familiarizou com o negócio, contrate, mas contrate um sistema. Então, quanto antes. Com uma coisa que é barata, eu já começaria também, é um G Suite ou o Office 365, o e-mail na nuvem profissional, com o seu domínio. Então, assim, fui até pesquisar nosso domínio, nós temos o domínio da corretora que é @nossos seguros desde 2000. Então, faz 20 anos que eu tenho esse domínio na internet que é @nossos seguros. Então, tipo assim, porque você não fica mais aquele e-mail, sei lá o que, @hotmail. Então, você tem a sua corretora, profissionaliza ele, né? Então, já deixa o e-mail na nuvem, te dá uma segurança, porque e-mail pra gente hoje é importantíssimo, não pode perder o e-mail. Você tem toda ali a negociação, uma proposta, um orçamento e tal. Planeje investimento, quanto você pode gastar, para não também dar um sprint inicial, 6 meses, achar que você vai produzir e vou estar ganhando 30 mil de comissão daqui 6 meses, tal. Sabe, converse com colegas que começaram há pouco tempo ou que tem mais tempo de experiência, mas que tem o pé no chão para você saber que não é assim. Então você vai ter que suportar pagar conta por um bom tempo, sabe? Então planeje direitinho um pouquinho de investimento para marketing. Então para aparecer, que nem você falou, aparecer a marca, para gerar um pouquinho de lead, para aparecer ali no Google, para fazer uma rede social. E uma coisa que eu acho importantíssimo, que às vezes as pessoas não fazem, que é super fácil de fazer. O meu pai, vou contar o que meu pai fazia, que eu entendo que é padrão de atendimento, o que era das antigas e o que é hoje, tá? O meu pai, no domingo, pegava as propostas e batia tudo na máquina, porque ele deixava tudo organizadinho já as propostas, porque ele deixava muito mais organizado e bonito, chegava uma proposta batida na máquina, porque ela era visualmente muito mais bonita. E hoje, por que eu zelo tanto por assinatura de e-mail, sabe? Postura de como escreve, o nosso site. Agora a gente está montando até vai gerar uma apresentação para todos os produtos, tipo um Excel vai gerar um PDF, a gente está montando um sisteminha no Excel para ter todo o padrão e tal. Porque faz toda a diferença. Então, assim, o que faz diferença para um lead que ligou na locomotiva ou na nossa? Antônio ou Vitor? Às vezes nenhuma, porque para eles são só duas corretoras, dois nomes. Então vai ser essa a diferença. Então faz um e-mail padrão, texto padrão, bem digitado, faça ali pelo menos um documentinho de PDF, um PDFzinho bonito com a sua logo, sabe? Pega a sua logo bonita, não põe aquela coisa estourada, aquela imagem horrível que a pessoa não consegue nem enxergar qual é o nome da corretora, o telefone, nada, sabe? Então assim, aqueles detalhes que às vezes você fala assim, a pessoa não enxerga. Tá, não é isso só.
mas é mais isso, sabe? São os detalhes, a pessoa vê essa organização sua, a sua qualidade no atendimento, a sua velocidade, a sua cotação assertiva que você ouviu o que o cliente falou, não fez a cotação de 100 mil de cobertura, porque é padrão, faz 100 mil lá, tudo 100 mil. Você não perguntou se o medo do cara no acidente. Então, esse planejar e gerar padrão não custa nada, não custa nenhum real, você pode fazer tudo sozinho, sabe? É sentar à noite com o tempo e se preparar, sabe? Para outro dia, organizar a agenda. Olha, eu tenho que ligar para o cliente às 9, então eu vou ligar às 9 para ele, não vou perder o horário, sabe? Mas eu não tenho agenda online. Tá bom, pega o papel. Dá para usar o papel, ninguém precisa ser uma corretora, tipo, eu quero fazer igual a nossa. Por quê? Faz o melhor que você tem acesso nesse momento, mas que para o cliente no final, eu sempre falo assim, os caras falaram para mim até no evento de InsurTech, vamos fazer as apólices de emissão via blockchain, que ninguém nem sabe o que significa, acho que a maioria não sabe o que significa blockchain, porque o cara falando para mim assim, como se fosse uma coisa revolucionária. Eu falei, amigão, se você vai emitir essa apólice via fax, via sinal de fumaça, o cliente não quer nem saber, ele só quer saber que ele está bem atendido o dia que ele precisar, ele vai ter atendimento. Agora, se é blockchain, se é online, se não não interessa para ele, sabe? Tem que ser ágil. Então, se você consegue fazer ágil de outra forma, só não vem me encarecer o negócio. Não, então vai ser por blockchain, vai ser mais barato. O cliente vai ter... Então tá, isso é uma percepção do cliente. Ficou mais barato para mim. Agora, o nome que você dá para a tecnologia que eu uso, eu não ligo para o cliente e falo assim, então, eu uso o Pipefy, Teleport, Office 365. O cara vai falar, e daí? Que diferença isso faz, amigão? Quanto que vai custar o seguro para mim? É tanto. O que você contratou para mim? Qual a seguradora? É isso que é relevante. É empatia real pelo cliente. Pensa no cliente, sabe? Naquilo que ele vai ver valor, que ele vai ver sua preocupação. Porque a gente falou assim, até eu tenho uma pergunta ali, eu vi. Terceirização de sinistro. Se eu gosto, eu não gosto, porque a gente entrega sinistro. A gente vende papel. Então, o sinistro é a coisa mais importante que a gente tem. Então, eu prezo muito pelo sinistro, eu prezo muito pela essa proximidade, sabe, com o cliente, porque é o que a gente entrega. O resto são expectativas, esperanças, porque se o cliente não tem o sinistro, a gente, na verdade, não entregou nada, né, realmente. Então, esse é o segredo, acho que, do seguro. Então, é como vender esse seguro e depois de como entregar ele com real qualidade. Ótimo. Eu quero complementar essa questão, mas antes deixa eu só responder o colega lá que perguntou como atender o lead que não quer passar os dados. Tá, gente, primeiro, o cliente ligou, a gente tem que entender, né, se colocar no lugar dele, talvez aconteceu alguma coisa na vida dele, ele foi prejudicado e por conta disso ele tem receio de passar os dados. Então, assim... se houver a possibilidade, geograficamente falando, da sua cidade, proponha uma visita, porque a gente precisa dos dados. Se a pessoa não for e ainda assim não quiser passar os dados, você fala, olha, Vitor, gostaria muito, né, que você seguisse aí nosso cliente e amigo também, mas para que eu possa fazer o meu melhor, eu preciso realmente desses dados, até porque se eu não tiver de posse de todos eles, o meu orçamento não vai corresponder à realidade. E daqui a pouco, o meu valor vai ficar mais elevado em comparação ao outro colega por alguma diferença que eu não sei devido justamente a não ter posse desses dados. Então, assim, eu deixo você à vontade. Se você puder me passar, eu vou fazer a cotação com o maior prazer, mas do contrário, não consigo. Assim, gente, eu não apresento, porque eu vou perder tempo. Como é que eu vou apresentar uma cotação? Não tenho os dados suficientes. Jogar no escuro, fazer cacaca. Então, assim, fala isso para o cliente, sabe? Ô, Antônia, isso, até complementando, é isso. Eu acho que você tem que tentar gerar esse link que a Antônia deu, tipo, essa conexão, para ver se a pessoa se abre, porque às vezes ela está desconfiada de passar um dado. E um outro ponto que eu quero complementar é o seguinte, lead de internet é isso. O cara, eu tenho um Gol 2010, quanto custa o seguro? Preciso de mais dados, não quero passar. Você fala, amigão, tenta fazer conexão. Não deu? Próximo. Por isso que de 10 a gente fecha 2, porque tem cara que não passa dado, tem cara que responde os dados, depois nunca mais responde a cotação. Exato. É assim que funciona. Entenda o jogo de internet, ele é assim mesmo.
são leads, vai ter leads ruins e leads bons. O importante é saber onde estão os leads bons, que são pessoas interessadas, e focar nelas. Os leads ruins, ok, passou, próximo, sabe? Exato. Então, também entender o momento que você tem que direcionar sua atenção para outro negócio, né? Exato. A Ali comentou aqui que não faz, né, a cotação sem ter o PDF da apólice atual e está coberto de razão. É gastar energia, é perder tempo que você podia estar utilizando com outro cliente que vai trazer mais resultados. Então, super concordo, beleza, que bom que a gente conseguiu responder para você. E eu queria complementar que o Vitor falou sobre a dica, porque ontem ele comentou algo que eles fazem lá na nossa Seguros e que a gente também faz e que, assim, gente, gera muita conexão com o cliente, gera mais indicações, inclusive, então eu quero compartilhar aí com os colegas e principalmente com quem pediu dicas, tá? O que o Vitor faz, que ele me confidencia. Bom, Vitor, vou deixar você falar sobre a questão das indicações. Ah, tá. Isso gera Que a gente valor. Isso comentou até gera lá muito atrás, valor. o que a gente comentou lá atrás sobre a questão dos clientes que indicam, né? Eles são indicados por algum cliente, e os leads de internet. O que a gente percebeu que tinha vários clientes que indicavam com muita frequência, e a gente agradecia tal, mas ficava nesse agradecimento. A gente fez o quê? A gente bolou junto com a agência, aí, de novo, o valor da agência, né? Parece que a gente está querendo vender alguma agência, mas não é. É para mostrar que a agência tem valor. Então, eu bolei a ideia, joguei para a agência e eles mandaram de volta. Montamos uma caixinha, uma carta de agradecimento, e quando a pessoa é de Maringá ou região, a gente manda para ele essa caixinha, vai dentro um chocolate, um porta-documento em couro, uma caneta e essa carta de agradecendo, dizendo que a família, Nossa Seguros, só está onde está, porque clientes como ele acreditam no nosso trabalho e indicaram a gente. A gente já entregou pelo menos umas 100, 120 caixinhas. E tem clientes assim que ligam, assim, acham o máximo, porque nunca receberam nada de lugar nenhum. Então, assim, até tem uma frase de um amigo meu, que ele fala, na era da tecnologia, as pessoas sentem falta do contato. Então, a gente conversou isso ontem também, que outra coisa que a gente faz na corretora é mandar os cartões de aniversário assinado por todo mundo. O cartão é impresso, mas todo mundo dá um visto. Você entendeu? Então, por quê? Porque já que eu estou mandando meio impresso, pelo menos eu tenho o mínimo de zelo a pessoa olhar que a gente assinou um por um. Se isso deu um trabalho pra gente ali, sabe? Então valoriza mais. E tem muitas pessoas que até hoje agradecem todo ano o cartão de aniversário que recebe. E Sabe? daqui a pouco o colega vai pensar assim, pô, mas eu não tenho condições de fazer uma caixa e mandar para todos os clientes que me indicam, pô, tô começando, ou enfim, né, a grana tá curta aqui. Gente, não precisa ser o chocolate, vocês estão entendendo que o valor não tá no tamanho do presente ou do mimo que você vai dar pro teu cliente. Então, assim, o cliente te acionou via WhatsApp, ou seja qual for o canal, e a primeira coisa você pergunta, alguém me indicou para você? Ou às vezes ele mesmo já fala, né? Ah, sim, foi o fulano. Gente, acabou a ligação ali, o contato, liga. Vitor, Antônia, da Locomotiva Seguros, tudo bem? Tô te ligando só para agradecer, tá? O fulano me ligou aqui. Não precisa fechar para você agradecer. Liga, só a tua ligação já vai fazer uma grande diferença para ele pensar, opa, vou indicar aí mais uns 3, 4. Então, assim, é reciprocidade. Outro dia eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá no YouTube, inclusive, para quem quiser ver. E é batata. Quando você dá uma coisa para a pessoa, naturalmente ela quer te devolver. Então, não precisa ter dinheiro, tá? Então, isso que eu quero que é importante que fique claro. Você não tem fórmula mágica, mas o importante é a preocupação e demonstrar carinho. Você pode começar com uma ligação, evoluir para um chocolatinho, para depois mandar para um cliente grande um vinho, uma cesta, mas não só pelo valor, porque daí a pessoa às vezes manda uma cesta de R$ 500 para uma pessoa que, tipo, ok, recebo 10 cestas por ano, sabe? E aquele cliente que te indicou 5 vezes, que é o seu José lá, que é cliente da corretora há 15 anos, que indica tal, você nunca teve o mínimo de zelo de agradecer ele. Então, assim, a gente, nesse ponto, foca mais os clientes de varejo ali, dando esse detalhe para a pessoa, que é uma caixinha que no fim é um custo entregue de R$ 30, sabe? Do que realmente ficar fazendo grandes brindes
para grandes clientes. Essas pessoas têm muita capacidade financeira. Então, assim, é legal às vezes você levar um detalhe ou outro, mas não focar nisso, porque esse cliente também tem capacidade de comprar o que ele quer, sabe? E às vezes o grande empresário te indica, lógico, mas às vezes aquele cliente simplesinho que você nem percebe, que já te indicou não uma, mas 10 vezes, né? Então, atentar para a sua carteira como um todo, todos os clientes, não só os grandes, mas desde o pequeno, desde aquele... Tá, eu tenho clientes na corretora com 20 e poucos anos, que tem uns segurinhos simples. Eu tenho um caso, vou contar bem rapidinho, que é uma cliente que confiou no meu pai lá em 92 e era numa cidade distante de Maringá. Meu pai, depois de um tempo, ele sempre ia, porque ela fazia café para meu pai, fazia bolo, tudo para receber meu pai para renovar o seguro. Depois de muitos anos, meu pai percebeu que a comissão, o que ele gastava de combustível era mais caro que a comissão. Mas meu pai todo ano ia lá tomar um café com ela e renovar o seguro dela até o dia que ela... Porque ela foi cliente nossa até o dia que ela faleceu, sabe? Então, assim, isso é empatia real. Exato. Isso não tem quem pague. Não adianta você fazer esse monte de processo tal se você só tem foco em arrancar a comissão do seu cliente e não se realmente preocupar com ele, sabe? E são os pequenos detalhes, né? Que nem a Ali aqui comentando, quando eu recebo referência, eu procuro devolver. É reciprocidade, o cliente te deu, você também quer fazer alguma coisa por ele. E aí vira um círculo sem fim, né? E aí é ótimo, porque você sempre vai receber negócios, você sempre vai fazer algo pelo seu cliente também. Comentando um pouquinho da locomotiva, um caso específico, um cliente nosso, 3 clientes iam participar de um concurso no Uruguai, eu acho, ou no Chile, não lembro agora. Mas o que nós fizemos foi uma ação. Eles iam, os 3 fizeram carta verde, já eram clientes em outros ramos conosco. A gente preparou uma caixa com cada um, para cada um, né? Tipo kit viagem. Então tinha aspirina, a gente sabia que ia ter festa lá no evento, tinha lá para pós-balada lá, não lembro. Não lembro como chama, porque eu não bebo muito. Tem o Epocler, É isso. Tinha chocolatinho, tinha garrafa d'água. Então, assim, chegar a entregar para o cliente, mandar entregar, né? Nós mandamos entregar. E o cliente abria aquela caixinha e tinha 3 cartõezinhos. Era para o primeiro dia da viagem, abra no primeiro dia, abra no segundo e abra no terceiro. Assim, a gente não investiu quase nada. Não deu, sei lá, nem R$ 30 em cada caixinha, talvez até menos. E assim, gerou... Eles passaram a viagem inteira marcando a empresa, postando nas redes sociais. Então, são pequenas ações, né, que geram muito valor. Importante para quem está começando e também para quem já está há mais tempo, que às vezes o processo começa a ficar tão automático que a gente esquece, né? Os colegas esquecem, pô, já faz 15 anos que estou fazendo a mesma coisa, tá dando certo, então foi. E não, pode melhorar, pode mais do que melhorar. O que a gente não pode é ficar parado, né? Então, só para fazer esse gancho. E agora, Vitor, uma pergunta super importante. Essa, assim, bombou lá nas redes sociais quando eu abri para fazerem perguntas aí para você. Que foi... Vitor, como que você indica? Na verdade, o pessoal pergunta muito, né, qual sistema utilizar. Mas não tem como você, como eu ou como o Vitor, dizer você tem que usar tal. Depende da tua necessidade, depende de várias variáveis, né? Mas então, assim, a pergunta, eu gostei bastante dessa porque ela foi um pouquinho diferente. Ela perguntou dicas para quem está procurando o sistema, né? Deixa eu olhar minha cola aqui. O que deve ter no sistema de gestão da corretora? O que deve ter, Vitor? Não precisa dizer qual sistema, mas o que deve ter no sistema? Ó, hoje em dia, eu acho que assim, o básico, primeira coisa, é contratar um sistema com multicálculo. Porque o ganho de velocidade com multicálculo, principalmente para quem é do alto, é assustador. Meu irmão fez uma avaliação dele, que meu irmão é um cara que cota com muita agilidade. Teve um dia que a gente ficou sem sistema, por um problema, e ele fez uma conta. Ele cotou em 7 minutos no multicálculo, saiu lá 12, 14, acho que foi 12 companhias. Ele foi cotar todas na mão. Então tem que abrir site, digitar a senha, entrar na página e tal. Ele demorou 40 minutos para fazer a mesma quantidade. Então, assim, primeira coisa, se você tem automóvel, a minha sugestão porque você ganha tempo de contratar um funcionário. Porque se você ganha velocidade ali, pega o final de semana, cota todas as suas inovações em final de semana, tudo,
Você consegue ganhar fôlego do que ter um funcionário para atender os novos durante a semana e você não precisa contratar alguém. Então, um sistema com multicálculo. Sistema de gestão, eu acho que vai muito de você olhar e gostar. Primeira coisa, tem que ser na nuvem. Não concordo mais com o sistema que é local, pode falar o que quiser, mas você fica dependente de uma máquina. Se aquela máquina dá problema, você não consegue acessar, tem que mandar para assistência ou tem que comprar outro. Então, nada local, um sistema que seja na nuvem e que você consiga fazer gestão dos seus principais produtos. Então, olha os produtos que você vende. Eu vendo auto, vendo residência e tal. Te atende bem? Porque daí tem produtos que nem assim, eu sou muito focado em saúde. Você vai olhar o sistema é feito para auto. Então, tente buscar um que se adapte melhor, sabe? Os maiores sistemas do Brasil, na maioria, é feito para auto. Eu tenho um amigo que está aqui, que é o Francisco, que eu até comentei com você, que ele é focado em outros ramos. E ele tem muito odonto, muitas contas grandes, ele tem muita dificuldade em sistemas, que a maioria é focado no auto. Então, é mais fácil ele esquecer e montar alguma coisa própria para poder fazer essa gestão, sabe? Então, assim, tem vários. Perguntaram, Segflex, Segfy, Teleport, Quiver. Meu, não tem nenhum perfeito. Já passei por... Eu tive algumas experiências, conversei com outros que teve experiências em outros, e não tem perfeito. Esquece. Achar que você pega um sistema e não vai ter uma dor de cabeça, você está completamente equivocado. Agora, também jogar essa justificativa de que o sistema às vezes é lento, tal, para não ter, não tem como isso acontecer mais. Então não me justifique, não crie uma muleta, sabe? Então, eu acho que fazer um levantamento de custo, todo mundo faz call com as empresas, entendeu? Manda fazer uma apresentação, olha o custo, olha o layout, se te agrada, se a leitura de PDF que faz é bom para você. Então não tem como a gente falar assim, qual é o melhor? O que eu tenho é o seguinte, não tenha preguiça de procurar. Abra lá os sistemas, marca as reuniões e depois toma uma decisão, sabe? Eles têm equipe comercial para isso mesmo, para apresentar o produto deles e cada um vai contar uma historinha. Aí você vai olhar as histórias e vai ver custo, produto, que mais encaixa para você. Basicamente seria isso. Uma coisa que você comentou ontem, acho que faz todo sentido, né, Vitor? Quando você fala que tem que ter gestão de sinistro no sistema. Para mim é importante. Como até uma empresa que falou para mim, não vou falar o nome, que os corretores que ela atende não pede muito sinistro, a gerenciamento de sinistro. Eu acho importantíssimo. Então, no momento que ela falou aquilo para mim, e eu vi que a parte de gerenciamento de sinistro era muito ruim, eu eliminei aquele sistema. Apesar de ter gostado do layout, gostei de várias coisas, mas no momento que eu olhei, eu falei, não, para mim não serve. Então, é isso. Cada um tem que olhar, porque às vezes o cara sei lá, é vida, a gestão de sinistro não é tão importante quanto é no auto, sabe? Porque você consegue fazer gestão, porque o volume de sinistro é muito menor no vida do que no automóvel. Então, para você, talvez faz sentido, eu posso fazer, não, a gestão é tão pouco sinistros que eu posso fazer gestão de outra forma. Então, você entendeu? Então, assim, depende da necessidade de cada um. A Priscila perguntou aqui, multicálculo é essencial e o sistema de gestão não, talvez, né? Qual que é o mais importante, de repente? Assim, os dois. Não tem mais importante. Os dois. E assim, uma coisa que eu acho importante, tá? Porque eu comecei o sistema importando, você tem que importar proposta por proposta, então talvez a corretora pequena não tenha tempo para ficar indo lá disponibilizar uma pessoa, ou mesmo eu sou a minha empresa, sou sozinha, e aí eu vou ficar indo lá todos os dias lançando proposta, então buscar um sistema que vai fazer, que o robô vai fazer essa busca diretamente no site das companhias para que você não tenha que investir esse tempo com isso, né? Então é mais uma dica aí para sistema. Tem mais alguma dica nesse sentido, Vitor, para que as pessoas consigam encontrar aí o sistema que melhor se adeque às suas corretoras? Não, eu acho que basicamente é isso. Não tem assim, como ele falou, não tem fórmula mágica, e procure um sistema que financeiramente também não vá pela perfeição, porque às vezes, esse aqui é perfeito, mas custa 1.000, eu posso pagar 200. Então, encaixe o seu orçamento, porque, de novo, é um jogo de longo prazo. Então, se você aperta demais seu orçamento, daqui a pouco você não tem dinheiro para fazer um investimento em marketing. Então,
Planeje direitinho e fala, eu tenho esse orçamento, dentro desse orçamento eu tenho que achar o melhor sistema possível. E saiba assim, que é importante você apertar ali, deixar de investir em outras coisas, sei lá, um gasto pessoal e fazer isso certo na corretora, porque realmente faz diferença, como você falou. Talvez eu não tenho tempo, mas o meu sistema vai me otimizar. Se otimiza o seu tempo, você não precisa contratar um funcionário. Um funcionário é muito mais caro do que qualquer sistema de gestão. Isso eu tenho certeza. Um funcionário paga o sistema de gestão mais caro do Brasil, com toda certeza. Entendeu? Então, é Eu essa fiz conta que você essa tem que lista fazer. depois. Ai, gente, Isso aí. a Carla perguntou antes, Vitor, se você só gerencia a equipe de vendas ou se você ainda vende. Essa é uma curiosidade também que todo mundo tem, me pedem bastante também. Como eu te disse, a gente conversou ontem, a gente tem que vender, só que eu consegui hoje montar uma equipe e daí eu tenho, assim, esse diferencial, o grande diferencial que tem a família do meu lado. Então, hoje, o maior, os apoios da corretora e os maiores vendedores são meu pai e minha mãe, né? Então, a equipe também dá muito apoio para eles, porque eles têm uma carteira muito grande, os dois, né? Mas eu vendo sim. Precisa vender. Porque senão, se você perdeu. A gente, que nem eu falo, vou repetir porque eu acho que é uma coisa que falaram para mim, isso me marcou muito. Corretora de seguros é uma empresa de vendas. Não acho que a gente tem que gerenciar risco. Isso aí, quem faz é atuário dentro de companhia. A gente é uma empresa de vendas, então a gente tem que achar o melhor produto para o nosso cliente. O resto são processos de apoio. Mas se não tiver venda, não tem nada numa corretora. Então a gente tem que ser especializado no produto e fazer a venda ao nosso cliente. Então, eu preciso sempre estar com o pensamento de venda, fazer os processos, porque não adianta fazer 30 mil processos e isso não gerou nenhum valor para cliente e não fez nenhuma venda. Então, como eu falei para você ontem, eu fiquei um tempo muito fazendo sistema e hoje eu peguei, eu falei até para meu irmão, eu falei, peguei o WhatsApp e saí ligando e mandando mensagem para um monte de gente. Falei, eu vou fazer uns 4 mil de fatura de seguro de vida essa semana, semana que vem, porque eu estou com vontade de vender. Porque se você perde esse contato, a corretora às vezes vai perder o norte. Ai, Então, eu acho que talvez corretoras muito maiores, sei lá, mas mesmo as grandes, o cara participa de uma grande conta, visita um cliente, sempre está próximo. O importante é estar próximo de todas as áreas. Eu faço, e resumindo, eu faço a gestão tanto de venda, quanto faço gestão de sinistro, a gestão toda da corretora é minha. Então, assim, eu não tenho mais renovação, eu não tenho uma agenda de negócios tão pesada, porque senão eu não consigo fazer as outras coisas. Eu sou apoio de todo mundo. bacana. Mas eu tenho sim o hábito constante de vender. Bacana, bem bacana. Só voltando sobre o sistema, a premissa básica é ter o mobile, tá? É ter o app, por isso que eu nem falei como uma dica, porque assim, tem que ter, você tem que consultar a pólice do cliente lá pelo celular. Isso para mim, pelo menos, com certeza. Mas tem sistema que não tem. Por isso que até o Francisco respondeu embaixo, Antônio, que tem muitos sistemas que o site é bom até no celular. Então, assim, não tem app, mas o site dele é responsivo. Então, você entra no celular, consegue consultar normalmente como se estivesse no computador. Então, é buscar assim, se não tem o app, mas pelo menos o site funciona bem. Por isso que essa questão de baixar lá, fazer um trial lá do sistema, tipo, testar ele um tempo, para você daí pega no celular, tenta consultar, porque às vezes a app não tem essa tecnologia por algumas limitações, mas você sim consegue acessar de qualquer lugar que você esteja. Isso realmente é Verdade, eu acho importantíssimo. super importante. Ó, o Rodrigão aqui, sábado vou ter uma live com ele. Gente, para indo para os finalmente, então, né, Vitor? Que papo bacana, que coisa boa tá com você aqui. E a importância disso, né? Todo mundo aprende, a gente ensina e aprende também. É muito bom receber, não só você, né, Vitor, mas todos os colegas quando vêm aqui me enchem de energia boa também. E para finalizar, eu quero perguntar para Legal. você a pergunta que não quer calar, né, Vitor? Por que que você escolheu esse ramo? Aí eu até anotei aqui, porque eu fiquei pensando nisso, falei, como que eu vou responder isso, né? Eu vou dizer que o ramo, a vida me escolheu. Então, assim, eu via meu pai trabalhando dentro de casa, mexendo nos papéis, eu pegava os papéis de proposta, que tinha muito, muito papel, né? Aquilo era papel.
pilhas de papel. E ficava brincando de rabiscar que eu estava trabalhando. Então, assim, a vida me conduziu para a corretora. Então, é uma união de... A família sempre foi muito unida e a gente... foi um curso normal. Tanto que meu irmão fez engenharia de software, com engenharia de produção, com ênfase em software, e no fim acabou vindo para a corretora. Porque a gente, como eu comentei com você, a gente tem discussões, problemas, tal, mas a família sempre foi acima. E isso que sustentou a corretora até hoje, firme e forte, com essa evolução hoje. O meu pai não é o cara mais que faz a gestão, sou eu, sabe, com isso, com muita tranquilidade, com muito respeito, só que agora é o meu momento de fazer as coisas diferentes, sabe? E meu pai soube respeitar isso, recuar, então eu posso dizer que a vida me levou para o seguro. Então não teve nenhuma. Eu acho que outros colegas vão poder falar, não, eu estava numa situação como você, no banco e acabei indo. O meu não tem. O meu, a vida me levou para a corretora. Quase caiu aqui. Foi a emoção da resposta. Foi o ramo que escolheu. Que legal, né, gente? Ontem, quando o Vitor falou assim, eu arrepiei, né? Não tem, foi o ramo que me escolheu. Que legal. Gente, primeiro agradecer todo mundo, né, que ficou com a gente 2 horas aqui. Muito obrigada. É muito bom quando vocês ficam aqui ao vivo. Eu me sinto com muito mais energia, muito mais feliz do que quando vocês assistem depois. E a maioria assiste depois, tá? Então, obrigada pelo tempo de vocês, por terem disponibilizado, ficado aqui. Eu vou compartilhar essa live aqui no meu IGTV, ela vai ficar disponível. Então, depois, se algo que a gente falou, que o Vitor falou, fez sentido para vocês, vai lá e faz um comentário. Diz qual que foi o momento que você mais se conectou, o que você aprendeu, o que fez sentido, o que você já faz. Também é uma forma de prestigiar o nosso colega aqui que disponibilizou o precioso tempo dele também para estar aqui conosco hoje, tá? Lembrando que essa série Corretores de Valor, ela continua e o próximo convidado pode ser você que está aí, tá? Porque eu quero ter muitos colegas aqui, eu quero conhecer a história, eu quero saber como que faz e a gente quer ajudar também outros corretores através, né, das vivências e experiências, e é só assim. E corretores de valor somos todos nós, tá? Que fique bem claro isso, independente do tamanho da corretora. Todo mundo tem a aprender, todo mundo tem a ensinar, e esse é um projeto que tem o total objetivo de nos colocarmos, né, a figura do corretor como, peraí, nós somos verdadeiros heróis, heroínas, né? A gente está todo dia lá, nenhum cliente levanta, que nem o Dória costuma dizer, ninguém levanta e diz, quero um seguro hoje, quero um seguro de vida, quero um seguro de auto. A não ser quando ele está lá na concessionária, daqui a pouco comprou o carro novo e daí vem aquela ideia, né? Preciso do seguro. Se não, somos nós, né? Sou eu, é o Vitor, são todos vocês que estão aqui, que vão lá até o cliente, que levam conhecimento e que fazem eles se atentarem para o verdadeiro benefício do seguro como uma proteção. Então, nós somos, sim, heróis, heroínas, e a gente precisa ser valorizado, e eu vou fazer o possível dentro das minhas possibilidades de sempre valorizar todo mundo. Vitor, olha, total gratidão aqui, tá? Muito, mas muito obrigada mesmo pelo teu tempo, por ter ficado aqui conosco, e vou deixar então você se despedir aí, dar o tchau e a gente já encerra. Vamos imitar agora o Gustavo Dória, né? Gratidão, né? É ele que adora fazer o gratidão, está sempre agradecendo, que é um cara fantástico. Eu queria agradecer também, eu adoro conversar, adoro falar do meu ramo, eu sou apaixonado por seguro. Então, deixo aí à disposição, tem, acho que no seu Instagram, o meu Instagram, quem quiser adicionar, depois a gente passa o WhatsApp para trocar informação. A gente se conheceu no conselho, tem o Fernando que está aqui com a gente, o pessoal, a gente, sabe, sempre se adiciona e depois fica mandando áudio, às vezes não consegue responder na hora, está todo mundo corrido, mas uma hora à noite manda um áudio, tem uma dúvida, então fico total disposição. Eu acho que, eu falei até para você ontem, eu evolui muito depois das viagens que eu fiz, principalmente para fora, conhecendo alguns profissionais, tudo, e foi baseado nessa troca. Então, o Francisco está aqui participando, um amigo meu, a gente se conheceu lá, essa troca que a gente dá, não concorda, discorda,
tal, foi isso que me fez evoluir muito. Então, o que eu acho que é legal é procure conversar com os colegas, trocar experiência, porque isso faz a gente evoluir, e que você comentou isso ontem, meu, corta um caminho que era para demorar 1 ano para você descobrir, às vezes numa conversa, você, nossa, me dá um insight e fala, vou mudar isso na minha corretora. Então, fico aí à disposição, quem quiser adicionar, bater um papo, a gente fica aí. E te agradecer de novo, porque para mim foi excelente, maravilhoso, uma oportunidade única. E vamos embora aí pensar num próxima live, em outro assunto. Verdade. Vamos pensar, fazer uma série. Agora vamos criar uma série, não só uma live, uma série. Ah, vai ter que ser de tecnologia e processos, né? Principalmente, tem muito mais coisas aí que você pode agregar aí pra gente. Pessoal, colegas, meus queridos colegas, muito obrigada, tá? Vitor, então, um beijo para todo mundo e até a segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.